Axilas queimando ao suar. Boa noite, Tudo boa certo. noite. Boa noite, tudo bem? Boa. Aula de Beck. Graças a Deus, meu Deus. Trouxe os materiais, galera. Tô brincando. Desculpa, Caio. Então, gente, vocês vão pegar a... Tô brincando. Deixa eu compartilhar a tela. Gente, o tema da aula vai ser... Eu fiz um slidezinho de Pokémon sem motivo específico, só porque eu gosto mesmo desses bichinhos. Então, vamos lá. Acho que algumas pessoas já tiveram aula de back-end comigo, só que dessa vez a gente tentou fazer uma coisa diferente, né, que é trazer o front primeiro do que back, vocês vão entender por quê, talvez fique mais fácil, né, de tentar compreender um pouco o back-end. Vamos ver se vai dar certo. Mas, começando, né, me apresentando, eu sou a Isa, eu tô no desenvolvimento, fez 2 anos agora em novembro, tô aí nessa batalha aí, e hoje eu atuo com um desenvolvimento mobile. Não codo mais PHP e web. E aí a gente vai ter hoje a nossa primeira parte de back-end com os meus pokémons favoritos, começando aí pelo Snorlax, porque ele é gordo e adora dormir, que é que nem eu. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que aconteceu é que vocês aprenderam sobre front com o Caio, né? Uma aula aí sensacional. Aprenderam algumas coisas de estilização, de HTML, de CSS, viram um pouquinho de JavaScript. Que aí vocês perceberam, assim, que dá para vocês deixarem já algumas informações lá, né? Tipo assim, dá para você colocar, né, o título de uma caixa, dá para você fazer um texto lá, dá para colocar as coisas lá. E aí, para os bobinhos de plantão, né, a primeira pergunta que deve passar pela cabeça é: por que a gente precisa do back-end? Né, para que eu... Na verdade, né, não é nem o para que a gente precisa, né, mas o que serve, para que serve essa parte do back-end? E aí a gente começa a pensar em umas coisinhas a mais que a gente precisa guardar essas informações de uma forma segura e que seja facilmente manipulável. Por enquanto a gente está fazendo sitezinhos bem bestas, assim, né? A gente expõe um card que tem uma informaçãozinha, uma descrição, mas aí imagina o site de hoje em dia, né? A gente né, coloca muita informação, a gente preenche formulários, né, que vão para outro lugar, tem uma quantidade absurda de dados, porque pode ser que a gente esteja programando num site que seja, assim, tem uma capacidade muito maior do que o que a gente normalmente pensa, né, tipo as redes sociais. E aí a gente se pergunta, né, onde é que a gente vai colocar todos esses dados? Como é que a gente vai conseguir manipular eles? Tipo, eu quero que você traga para mim o dado de Isabela, né? Aí vai vir foto, vai vir descrição, vai vir outros dados meus. Então, assim, a gente começa a pensar não só na estilização, né? Não só o que a pessoa vai ver ali de design, mas também como a gente vai guardar essas informações. Então, assim, o back-end é basicamente isso. É uma forma de manipular os dados, né? Dados, assim, na forma literal mesmo, né? Tipo um conjunto de dados. Como é que a gente vai guardar eles e como é que a gente faz, né, para eles serem facilmente manipuláveis. E eu até coloquei uma informação aqui interessante que é de forma segura, porque dados, né, a gente sabe que é dinheiro também, né? Tipo, as grandes redes sociais aí, as grandes tecnologias cuidam muito bem dos seus dados. Então a gente tem que ter certeza também de que eles estão seguros, que tem uma boa senha, né? Que essa manipulação aí esteja segura, né? Aí, à vista do desenvolvedor. E aí, acho que o ponto mais, assim, distante não, diferente de normalmente das aulas que eu dou, é que dessa vez a gente já tem, entre aspas, o front pronto. Então, diferente das outras aulas que eu dei, nessa aula a gente vai conseguir fazer essa conexão de uma forma mais fácil, né? Tipo assim, vocês já vão ter as views, então vocês vão conseguir fazer essa conexão entre back-end e front-end de uma maneira muito mais fácil. Eu esqueci de perguntar, Caio, você tá filmando? Tá mutado. Ah, tá, beleza, então. Então vamos começar, né? Quando a gente fala de back-end aqui na Adapt,
Não back-end no total, assim, né, em todas as áreas de trabalho relacionadas à tecnologia. Mas aqui na Adapt a gente usa um framework chamado Laravel. E aí eu acho que muitas pessoas também se perguntam, né, o que que é isso exatamente, né, para que que serve isso, o que que esse nome quer dizer? E assim, quando a gente mexe com back-end, tem várias operações que estão por trás ali, né, que a gente tem que mexer. Por exemplo, a gente tem que ter um banco de dados MySQL. Existem outros tipos de banco de dados, né, mas aqui na Adapt a gente usa o MySQL. Tem as operações, né, de adicionar coisas, retirar coisas, editar coisas, deletar coisas. Tem as rotas, né, que eu vou mostrar depois o que que são as rotas, mas basicamente é a URL, né, tipo, sei lá, aqui no Meet a gente tem meet.google.com/, e aí tem um código, que é o código da chamada. Essa é uma rota, né. E ainda tem um detalhezinho, né, que se você estiver usando uma conta, né, sei lá, você tem 3 contas de Gmail cadastradas aí no seu computador. Eu, por exemplo, eu tô na terceira, que tem as minhas outras contas e a conta da Adapt. Então ainda tem outra informação que é auth-user igual a 3. Então isso também é uma rota, né. meet.google.com/, o código da chamada, barra uma informação relativa ao user. Então isso são as rotas. Tem sistema de login e senha, que é uma coisa, assim, muito mecânica, né, existem várias formas de fazer, mas no geral são formas parecidas umas com as outras. Então a gente também teria que lidar com essa questão de sistema de login e senha, de autenticação, e aí tem um front-end depois, né, utilizando HTML, CSS, são muitas coisas. E tem também essa conexão entre o front e o back. Então aí que entra o Laravel, porque ele consegue manipular melhor e trazer mais facilmente essa conexão para a gente. E aí, quando a gente fala framework é uma palavrinha que a gente usa bastante aqui no ramo da tecnologia, mas é basicamente códigos que se repetem o tempo todo, em vez de você ser corno e escrever eles do zero, toda vez que você for fazer um projeto novo, você pode só usar um framework que já vai estar pronto para você. Então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, todas as aulas que eu dou, é que programador é um bicho muito preguiçoso, tá? Tipo, tudo quanto é coisa que a gente pode fazer para poder encurtar nosso caminho, a gente vai acabar fazendo. E o framework é uma delas. E aqui na Adapt a gente usa o Laravel. E aí a gente vai, né, aprender a mexer nele um pouquinho aqui agora. Antes da gente começar a codar de fato, em relação a back-end, tem alguns conceitozinhos que vocês têm que sacar. Pode ser que você não saque agora, mas você tem que entender um pouquinho para você entender o que você vai estar codando também. E uma dessas primeiras coisas são os métodos HTTP. Os métodos HTTP é uma coisa, assim, universal dentro da internet, tá? Tipo, não é só uma coisa do Laravel, não é só uma coisa da Adapt, não é só uma coisa do PHP. É um protocolo, né, que define um conjunto de ações de comunicação, né, entre o site, entre o cliente com o servidor, né, são comunicações que eles vão ter, e aí esses métodos são definidos por verbos, que nem o get, o post, o put e o delete. E, né, eles são conhecidos por essa nomenclatura mesmo, né, get, post, put, delete. E aí aqui eu deixei alguns exemplos do que cada verbo desses do método HTTP faz. Por exemplo, o get, né, quando você entra lá no seu Instagram, digita instagram.com, dá enter, você está fazendo uma requisição ali, que é um get, né, que vai carregar o feed do seu Instagram. Então o Instagram vai devolver para o site do Instagram, né, o banco de dados do Instagram vai devolver para o site Instagram uma lista de postagens que tem a ver aí com os seus seguidores. Então esse é o método get. O post seria criar uma conta no Facebook, e não é? Então, tipo assim, toda vez que você quer juntar uma quantidade de dados e entregar para o banco de dados, tipo, eu quero fazer um cadastro, é um método post que está sendo executado ali por baixo dos panos e você não sabe. Tem o put também, né, que é basicamente meio que uma edição de um dado que já existe. Então, alterar o seu arroba lá do Twitter é um método put também que está sendo circulado ali por trás. E o delete, que é o melhor de todos, né, que é apagar a conta do TikTok. Eu amo esse exemplo, porque era o que tinha que ser. Que basicamente é o que o próprio nome diz, né, deletar alguma informação que está lá no banco de dados. Então, todas essas operações, existem outros métodos, tá? Mas eu estou falando aqui só dos principais. Todos esses verbos, eles existem e estão ocorrendo o tempo todo aí quando você está acessando a internet. E é importante a gente entender eles, porque a gente vai fazer algo parecido aqui na nossa aula, né, e no nosso dia a dia, que é pedir informações do back-end para poder mostrar no front-end, né, ou pedir informações, ou adicionar informações, ou editar uma informação, ou deletar uma informação, enfim.
Então, o método dos HTTP é basicamente isso. Botei aí o Dragonet carteiro, né, para dar essa sensação aí de delivery e também. Outro conceito muito importante que a gente tem que saber quando a gente está estudando back-end, principalmente back-end dentro da Adapt, é o MVC. O MVC é um padrão de arquitetura. Isso pode ser meio estranho, né? Tipo assim, pô, o que será que é um padrão de arquitetura? Um design pattern. Mas basicamente, tipo assim, os programadores chegaram, né? Vários programadores aí que estão trabalhando aí há muito tempo já nessa área, eles chegaram e pensaram, nossos códigos estão um lixo, estão uma confusão. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa nova, a gente não está conseguindo, porque está uma confusão, uma bagunça do caramba. O que a gente faz? E aí eles desenharam, né, esses padrões de arquitetura para poder organizar as coisas dentro do código, né, as responsabilidades. Então, aqui a gente está utilizando o MVC, né, que é o Model View Controller, e é uma solução geral, assim, sabe? Tipo, a maioria das vezes, quando a gente tem um problema de computação, muito provavelmente outras pessoas já passaram por esse mesmo problema. Então, a gente fica utilizando, né, soluções que outras pessoas já passaram para poder criar no seu próprio código. Vocês vão entender melhor sobre o que é o MVC. É meio estranho no começo, tá? Eu confesso que quando eu comecei a estudar sobre design pattern, era meio muito confuso para mim. Mas na prática, quando você está codando, você consegue entender a importância dele. Mas aí eu frisei, né, que o principal objetivo e utilidade do MVC é isolamento das regras de negócio. Regra de negócio é tipo, por exemplo, você tem um site. E aí você precisa que aquele site faça alguma coisa, né? Tipo, pode ser só mostrar cards e alguma coisa, alguma informação? Sim, mas tem sites que fazem outras coisas, né? Tipo, preencher um formulário, ou você tem um e-commerce, né, que você precisa abrir o carrinho, colocar coisas dentro do carrinho, finalizar a compra. Todas essas regrinhas que estão por trás do site, que não tem tanto a ver só com design, são chamadas de regras de negócio. Então, o principal objetivo é a isolamento das regras de negócio e da lógica de apresentação. Lógica de apresentação é a própria view, né? No caso, só a página bonita lá, sem necessariamente ter dado ou não. Então, basicamente é o seguinte, em vez da gente meter tudo numa página só, tudo num arquivo só, que nem a gente faz lá em estrutura de dados 1, que nem um bocó, você vai fazer algumas separações para o seu código ficar limpo e entendível por outras pessoas. Mas aí vocês vão entender melhor, porque eu vou explicar agora sobre o que é cada um desses três. O primeiro deles é o MVC. É o model, né? O model, ele é meio que uma representação de uma tabela de banco de dados. Aqui do lado eu coloquei uma tabelinha, né, que basicamente é pessoas, né? Você tem um objeto, uma substantivo, não sei mais o que é substantivo. Você tem uma classe de algo, né, pessoas, e as pessoas normalmente têm nome, idade e CPF. Então, esse já poderia ser um model, né? No caso, é trazer coisas abstratas, como uma pessoa, e transformar ela numa coisa tangível dentro do código. Quem já fez PO, Programação Orientada a Objetos, vai estar mais familiarizado com esse conceito, né? De trazer abstração para um objeto. Mas se você está no primeiro, segundo período, mais tarde você vai compreender melhor essa questão. E aí, do lado na esquerda aqui, eu coloquei uma versão PHP, né? Que é basicamente ali, é uma classe pessoa que estende de model. Uma coisa que eu gostaria também de citar aqui para vocês é que é o seguinte, a maioria das coisas do back-end é necessário ter um conhecimento prévio relacionado à programação orientada a objetos. Você consegue aprender sem ter feito a matéria? Sim, foi o meu caso. Eu entrei na Adapt antes de ter feito POO. Porém, algumas coisas você vai conseguir compreender melhor só mesmo quando você tiver passado pela matéria. Por exemplo, aqui ela está estendendo de um model. O que significa isso? É uma classe pessoa que ela ganha os poderes que a classe model possa ter. Então, tudo que model tem, a classe pessoa também tem. Então, essas coisas relacionadas à herança, relacionadas à classe, relacionadas a atributos, métodos, tudo isso é um conceito mais familiar para quem já fez POO. Eu acho que engenharia da computação é quinto período? Ciências quarto? Não lembro mais. Mas aí já fica avisado, né? Que tem algumas coisas realmente que exigem um pouquinho mais de conhecimento da nossa parte. Controller, que no caso eu pulei o V, né? Tô agora no C. O controller, ela é a parte do sistema responsável por fazer a ligação entre a view e o model.
A view basicamente é onde vai estar o seu front-end, né, que vocês já fizeram aí alguns. E o model foi o que eu acabei de falar ali, mais cedo, né? O controle ele vai receber as requisições e enviar de volta uma resposta. Ele basicamente está ali no meio. Ele está entre o model e a view. Então, assim, a view provavelmente vai falar, fulaninho, controller, manda aí para mim um dado aí, sei lá, uma lista de pessoas que fazem o curso de engenharia da computação. Aí o controle vai virar para o model e falar, ô cara, tem como você enviar a lista para mim? Ele vai receber essa lista e passar para a view. Então tem uma comunicação e o controle está ali no meio. Também é nele que a gente vai executar as chamadas do CRUD, né? A gente não sabe ainda o que é CRUD, mas vocês vão saber daqui a pouco. O controller, mais tarde, você vai saber que ele vai ter menos funções do que aparenta, mas isso aí é papo para outra discussão. Por enquanto, só saiba disso, que ele está ali entre o model e a view. E aí a gente chega no CRUD, né? Que era uma coisinha que eu citei antes. Quando a gente fala sobre manipular esses dados, seja criar, seja ler, seja atualizar, seja excluir, a gente tem essa nomenclatura chamada CRUD, que basicamente é você fazer uma manipulação de dado, né? Eu acho que a maior parte das coisas que um back-ender faz, assim, no dia a dia dele, como profissional, né, no mercado de trabalho, é fazer CRUD, é basicamente criar, ler, atualizar ou excluir dados. Então, a pessoa que é responsável pelo back-end está responsável aí por fazer essas operações. Então, quando alguém fala assim, você tem que fazer o CRUD da tabela alunos. Muito provavelmente, então, você tem que criar essas funções aí dentro do código, né? Para criar, para ler, atualizar e excluir. Então, guardem aí essa nomenclatura aí na cabeça, para mais tarde. E aí, quando a gente falou sobre o CRUD, né, olha que interessante, ele cria, lê, atualiza, exclui, que não coincidentemente parecem super os tipos de requisição HTTP que a gente tinha falado ali mais cedo, né? Então, quando a sua view ela faz uma solicitação GET, o seu controle muito provavelmente irá fazer uma operação read, né, ler no seu modal, né, para poder trazer essas informações para a view. E uma solicitação post, né? Muito provavelmente seu controle irá fazer uma operação create no seu modal. Então, realmente tudo se conecta, sabe? Tipo assim, você na sua view, lá no seu front-end, pede informações do back-end. O back-end, né, é o conjunto de todas essas coisas que eu falei, né? O model, o controle e tudo mais. Então, eles vão ter essa comunicação aí para poder pegar as informações que você pediu, né, lá no front-end e trazer de volta para o front-end. Parece confuso agora, mas no código vocês vão entender melhor. Até aqui alguma dúvida, gente? Antes de eu ir para view? Não, não, não. Mandei um não aí no chat, só para saber se vocês estão vivos. Enquanto eu como uma uvinha. Top. O último personagem aqui do MVC é a view. Que é o que vocês já sacaram aí, né? Quando vocês estavam fazendo o front-end. Que é a parte visual do chat. Do chat não, da aplicação, né? Do site. E é através dela que o usuário vai interagir com o sistema. Então, assim, as views e as páginas podem ser feitas com diversas linguagens, tá? Mas é mais comum elas serem feitas em CSS, HTML e JS, principalmente se for web. Se for assim, né? Web, quando a gente fala, são sites. Então, normalmente aí na internet, no cotidiano e tudo mais, elas são feitas nessas 3 linguagens aí, né? 3 formas de escrever código. Eu ia falar linguagem, porque HTML tá aí, mas HTML não é linguagem, enfim, polêmicas à parte. Aqui eu coloquei um exemplo de view, né, que você já conhece, né, com o Caio, que tem o head, o body e tal, e aí quando você usa aqui a URL do host, você tem aqui o Olá Mundo, que está dentro de um spam, que é um tipo de div, né. Então, a view vocês são familiarizados, né, então assim, a gente agora quer fazer a outra parte. Aí agora nós vamos codar, né, nós vamos fazer a parte que é boa. E aí, para codar, eu vou fazer do zero. Assim, né? Vou fazer o fork direitinho e tal. Calma aí. Deixa eu abrir o Notion aqui. Um momentinho. Acho que eu vou botar o Notion aqui, nessa tela aqui. Pronto.
Quero compartilhar a tela cheia, essa aqui. Então, aqui, eu tô com aquele link, né, que o Carlinho mandou lá no grupo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ou tá muito pequeno? Acho que tá ok, né? Então, assim, você tem aquele link lá que o Carlinhos enviou para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o fork. Não sei se ficou muito claro ainda sobre o que é fork para vocês, mas basicamente, quando você tem um repositório, ainda mais se você está dentro de um PS e tudo mais, você não quer fazer alterações dentro do próprio repositório da Adapt. Então, quando você precisa fazer modificações num repositório, mas não quer comitar e dar push no repositório da Adapt, em si, no seu próprio, você faz um fork. Então, ele fala aqui, né, que eu não tenho nenhum fork desse repositório, vou criar um fork. Aqui eu não preciso fazer nada, só criar mesmo. Aí agora aparece o meu nome aqui em cima, o nome do meu repositório, e aparece que foi forcado do repositório tal. Então agora eu vou dar um clone, porque eu preciso dessas informações aqui dentro do meu computador. Então é para isso que eu utilizo um clone. Então aqui, eu venho aqui em código, tem clone, o método HTTPS, tem aqui um link, eu copio. Você pode abrir uma pasta qualquer. Vou botar aqui nessa aqui. Aqui eu estou usando o Windows, né? Então, assim, provavelmente pode ser que seja de uma forma diferente para as pessoas que estão usando o Linux. Mas aí vocês perguntam para os pros outros sofredores de Linux sobre como é que faz clone direitinho. Mas aqui é só clicar com Shift, que já aparece algumas opções aqui para abrir o CMD. Mas se não, vocês podem usar aquele negócio do LS, blá blá blá, CD, pererê, que aí vocês conseguem também chegar lá. Mas aqui, para Windows, é só fazer isso aqui, que vai abrir o PowerShell dentro da pasta. Como o Emílio falou ali, pelo terminal mesmo. Então, aqui você vai digitar git clone e vai dar um cliquezinho no botão direito do mouse, que ele já vai copiar ali. Aí você dá Enter. Olha lá, surgiu já uma pasta ali, ó. Ele demora um pouquinho porque o arquivo é grande. Uma pergunta que pode ter aparecido para vocês é que o seguinte: por que a gente está tendo que ter um template, né, tendo que forcar um projeto, em vez de criar um projeto do zero, né, que nem foi ensinado nas aulas lá que vocês devem ter visto na Udemy? Porque aqui, nesse projeto que a gente fez para vocês, ele já tem algumas views prontas, principalmente do painel administrativo. Porque o site, normalmente, ele está disposto entre duas partes. A parte que a pessoa normalmente vê, né, tipo... Deixa eu lá dar um exemplo aqui, ó. Nada sempre faz. É a parte que as pessoas normalmente vê. E tem um admin, que é onde você normalmente controla algumas informações relativas ao que vai aparecer no site. Então, essa parte aqui já está pronta para vocês, né? Para vocês poderem visualizar melhor. Mas essa parte aqui, né, relacionada aqui ao site mesmo, não está. E num projeto Laravel, provavelmente já não tem algumas coisas prontas, mas nem tudo. A Vue, por exemplo, não é uma delas. Então, por isso que a gente sempre faz, né, nos PS da Adapt, essa questão de fazer fazer um template antes. Então, aqui, como eu estou usando o PHP Storm, que é uma outra IDLE, né, assim como o VS Code, eu posso vir só aqui dentro da página, clicar Open Folder, as PHP Storm Project, que já vai abrir. Mas aí tem outras formas, né? Você pode usar o VS Code sem problema, você pode usar qualquer outra IDE que você queira. Eu gosto bastante do PHP Storm porque ele foi feito mesmo para programar PHP, sabe? Ele, tipo assim, leva a sério essa questão aí de programar em PHP, então eu prefiro bastante, gosto bastante. Ele deixa algumas coisas prontas pra gente e tal, é meio que uma ajudinha, sabe? Mas você pode usar VS Code normalmente para codar aqui dentro da Adapt. Deixa ele carregar aí, enquanto eu faço uma coisinha aqui. Uhum. Aí quando ele abre assim, ele abre com muitas pastas, tá? Tipo assim, quando você abre aqui do lado, você vê uma quantidade de pastas absurda, uns nomes estranhos. A primeira vez que a gente abre um projeto Laravel é sempre meio estranho, sabe? Ainda mais se você veio do primeiro e segundo período, você fica tipo, putz,
Não estou entendendo absolutamente nada. Mas não tem problema não. Eu só consegui compreender o que todas essas pastas faziam com o tempo mesmo dentro da Adapt. Depois que eu já tinha entrado é que eu saquei assim o que cada uma fazia. Mas assim, é importante que você sempre faça as coisas pensando mesmo, né? Ah, por que eu estou fazendo isso? Qual o significado disso? Sabe? Tipo, por que eu estou entrando aqui? O que essa parte aqui significa e tal? É sempre bom ter conhecimento, porque senão você passa muito perrengue. Então, assim, por mais que seja um pouco assustador no começo, eu sempre recomendo que você tente entender as coisas que estão acontecendo aqui. Então, aqui já dá para ver alguns personagens de coisas que eu já tinha dito antes. Por exemplo, na app já tem aqui uma pasta chamada HTTP, e dentro dela tem uns controllers, e aqui já tem alguns controllers para nós. Tem o de usuário, né? Que já tem algumas coisas prontas aqui, tem um de site que está vazio, tem o de curso e aluno, que provavelmente vocês vão utilizar para poder fazer o site de vocês. Então, ele já vem com algumas coisas prontas. O segundo personagem são os models, né? Ele está fora da página HTTP, da pasta HTTP, embaixo tem os models, então já tem aqui o de categoria, o de produto, a gente vai criar outros também, tem o de user, com algumas informações. Além dele, tem um personagem que eu não citei, mas que ele é muito importante e anda de mãozinha dada com o model, que é a Migration. A Migration, ela está... Cadê? Aqui em Database. Dentro de Database tem Migrations. E o papel da Migration é muito parecido com a do model, só que tem uma diferença, porque a Migration, ela está mais próxima do MySQL do que o model. O model, ele é mais assim, né? Vou botar ele aqui juntinho, um do lado do outro, para vocês entenderem a diferença. O model, ele é mais assim, ele é mais uma modulação mais amigável de uma classe, né? Então, aqui a gente tem a classe pessoa não, usuário, e aí a gente sabe, né, que tem aqui alguns campos que a pessoa tem que preencher e tudo mais, né? Nome, e-mail, o access level dela e o password. E aqui a gente tem essas mesmas informações aqui, com algumas coisas a mais que eu vou explicar depois, mas isso aqui é mais voltado para ter uma conexão melhor com o MySQL do que o model. Mas eles estão juntos e vocês vão entender que eles se ligam sozinho. Tipo assim, é uma coisa mágica. Calma lá. Isso, exatamente, Emílio. O módulo seria a classe que conversa com o código, né? A gente vai usar um módulo dentro do controller mais tarde. E a migration é a classe que conversa com o database. E elas estão chicletadas uma na outra. E elas se chicletam de uma maneira milagrosa, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, saiba que o módulo tem um amiguinho imaginário ali, que é o migration, né? Então, toda vez que você tem um módulo, você provavelmente vai ter uma migration. E outro personagem também, né, que é muito conhecido aí por vocês, é a View. A View vai estar aqui em Resources, Views, e aí já tem aqui algumas views, né, de site e tudo mais, que a gente vai mexer daqui a pouco. Então, essa foi uma leve apresentação aí sobre as pastas. Claro que tem outras, né, mais tarde a gente vai ver sobre os factores, os seeders, coisas relacionadas a JS, né, os scripts vão ficar aqui. Enfim, cada um desses arquivozinhos tem uma função. Então, assim, a gente deixa para trás essa noção de que a gente vai escrever código tudo numa folha só, que nem a gente fazia antes. A gente começa a ter diferentes pastas para dividir responsabilidade. Então, beleza, a gente vai começar aqui a fazer o nosso primeiro CRUD. Lembrando, né, que o CRUD é essa operação, né, de criar, listar e tudo mais. E como o meu tema de Pokémon é Pokémon, o tema do meu slide é Pokémon, o meu primeiro CRUD vai ser de tipos de Pokémon. Eu quero criar tipos de Pokémon, editar tipos de Pokémon, listar também, né, mostrar todos os tipos, e excluir também, se eu quiser excluir um tipo de Pokémon. Então, para fazer esse projeto rodar pela primeira vez, eu vou abrir meu terminal. Novamente, né, isso aqui é a forma como o terminal abre no PHP Storm, mas no VS Code aí também deve ter o botãozinho de abrir o terminal. Ou você pode abrir o terminal na própria pasta também, que deve funcionar. E aí a primeira coisa que a gente faz é dar o Compose Install. Eu vou dar o Compose Update, eu acho. Por quê? Compose Update Install
tem funções diferentes, obviamente, né? Um instala e o outro atualiza, mas às vezes ele se comporta de maneira estranha no computador, então quando dá erro no Compose Install, você pode dar Compose Update e o contrário também acontece. Só lembrando, né, que o Composer, ele tá junto com o Laravel trazendo aí coisas que a gente não quer escrever na mão. Então ele traz aí diversos pacotes e tudo mais que a gente vai utilizar aí ao longo do projeto e que ajudam também. Mas aí a primeira coisa que a gente faz é sempre essa. Não só no PS, tá? Quando vocês entrarem na Adapt, muito provavelmente o primeiro passo que você vai realizar quando você abre um projeto, quando você clona ele, é dar Composer, Update ou Install. Depois disso, eu tenho que abrir o Champ. Né, o Emílio mandou lá no grupo formas de você poder baixar o MySQL, o PHP, o Apache, tudo direitinho lá no Linux. Mas para nós, Windows User, a gente só abre o Champ mesmo. Ele já vai fazer o serviço para a gente. O Champ, eu gosto muito dele, porque ele instala as coisas para mim de uma forma muito mais fácil, sabe? Você tem tanto o Apache, que é o servidor, né, do método HTTP, o MySQL, ele também já instala o PHP para você, então, assim, é muito bom. Eu gosto bastante. Você dá start nos dois primeiros. Aqui pode ser que ele apareça algum erro, né, dependendo, mas existem bons tutoriais aí na internet de como consertar, se aparecer algum erro em vermelho aqui. Não precisa ficar muito doido. Se vocês não souberem, pode chamar lá no chat que a gente resolve também. Então, depois que eu fiz isso aqui, tem duas opções agora. Eu preciso criar um banco de dados e tem duas opções. Eu posso tanto abrir aqui no admin do MySQL, que ele vai abrir aqui um portalzinho, que aí eu consigo fazer uma tabela MySQL lá. Só que eu achei esse site muito feio, galera. Tipo, muito feio mesmo, sabe? Como ele é muito feio, eu uso o Dbeaver. Mas não é obrigatório. Você pode utilizar qualquer gerenciador de banco de dados que você queira. Mas eu gosto do Dbeaver porque tem esse bichinho fofinho aqui, e ele é bem bonitinho. Então, enquanto abre, eu queria deixar claro que a maioria das coisas que eu estou fazendo aqui, vocês não precisam anotar nem nada, tá? Tipo, mais tarde eu vou mandar um Notion, né, um arquivo, que vai ter um passo a passo, não só com as coisas que eu estou dizendo aqui em aula, mas algumas coisas extras. Então, quem quiser saber e tudo mais, e acompanhar melhor passo a passo, tem lá. Então, assim, o meu Dbeaver, ele já está instalado. Então, por isso que ele tem essa visão aqui, né, de coisas já conectadas e tem aqui todos os meus projetos. Mas quando você instala o Dbeaver pela primeira vez, ele vai pedir algumas coisinhas, né? Qual é a porta que você tá e parará. Se aí você tiver qualquer dificuldade em relação a esse passo a passo, você manda também lá no grupo que a gente responde. Então, aqui, né, vocês tiveram uma visão de um banco de dados que eu tinha aqui antes, né, que tem vários dados aí relacionados a alunos, né, nome, matrícula, CPF. Basicamente, back-end é isso aqui, tá? É tipo uma quantidade de dados de sei lá, de algum contexto profissional diferente, e aí você pode manipular esses dados aqui à vontade. Como eu estou querendo agora criar um novo banco de dados, porque a gente vai começar um projeto novo, então eu posso vir aqui em database e criar um banco de dados. Você pode botar qualquer nome que você queira. Tem um PSAdapt ali já, então eu vou botar PSAdapt 2. Mas você pode colocar qualquer nome. Então, eu criei ali o PSAdapt 2. E aqui a gente volta para o nosso código. Agora, tem um arquivo aqui no nosso projeto Laravel que se chama .env. O .env, ele reúne uma série de informações que são confidenciais, né, e que estão em cada computador. Porque, assim, quando eu crio um banco de dados aqui, não é que eu estou criando um banco de dados que vai ser visto por outras pessoas, né? Tipo assim, isso aqui está no meu computador. Isso aqui não é um banco de dados real, né? Tipo, todas essas informações aqui são falsas. Quando a gente cria esse banco de dados, ele funciona só no meu computador e eu preciso passar essa informação para o .env, que é onde fica reunida todas as informações relativas ao seu computador. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é copiar o .env, né? Aqui já está copiado, que estranho. Por quê? Acho que é isso mesmo. Uhum. Normalmente não tá, mas assim, vai ter aqui .env.example, você copia ele e cria uma cópia aqui, né? .env só.
Aí aqui você coloca em DB Database, você coloca o nome do banco de dados que você fez, né? No meu caso era PS Adapt, 2, tracinho 2, é isso mesmo? É. Aí você só salva com Ctrl S e tá ok. Aí aqui tem várias outras informações que não vem ao caso agora, mas mais tarde aí ao longo do seu desenvolvimento dentro da Adapt, também profissional fora, você vai compreender o que cada uma dessas coisinhas significam. Mas a informação mais importante aqui que vocês têm que gravar é que o ponto .env é uma coisa particular do seu computador. Tanto que quando você sobe esse arquivo, esse projeto no seu GitHub, o ponto .env não vai. Ele está aqui no Git Ignore. Não dá para ver o Git Ignore aqui, né? Acho que não. Então, assim, esse arquivo ele está somente no seu computador e serve para fazer essa conexão entre o banco de dados do seu computador e o seu projeto. Então, depois que você gerou aqui o banco de dados no .env, tem alguns comandinhos que a gente vai fazer aqui para fazer umas outras configurações. Ele tem um git ignore, mas eu acho que o git ignore normalmente ele aparece como oculto. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Eu tô com preguiça de fazer isso. Mas ele normalmente é um arquivo oculto. Então, você tem que ir lá na pasta, colocar para visualizar arquivos ocultos, que aí aparece a página Git e outras coisas também. Mas tem sim. Ele só fica escondido. Então tá. Um dos primeiros comandos que a gente vai dar aqui é o PHP Artisan Key Generate. Essa aqui, ó, olha só, ela brotou um negócio aqui do nada. Mas é essa conexão, sabe, entre o seu .env e o seu projeto. Então, também, né, toda vez que você abre um projeto lá, vai começar a codar, parará. Você precisa dar esse PHP Artisan Key.generate. Pô, mas se eu começar o projeto e esquecer, não se preocupe, ele vai te lembrar. Ele vai mostrar uma telinha falando, você não gerou a senha e tal. Pererê, eu posso gerar aqui para você? E aí ele vai gerar. Então, é um comandozinho aí. Vai estar anotado depois para vocês, então não precisa se preocupar agora em anotar e tudo mais. O segundo comando que eu vou dar aqui é que, assim, esse projeto Laravel aqui, ele já tem um sistema de login e senha. Se você vir aqui em Database Migration, você vai ver que tem uma tabela de usuário aqui. E a gente já deixa para você um usuário criado, que é o primeiro usuário, né? Que é o admin, que a gente fala. Então, para fazer com que essas migrations que já estão aqui funcionem e você consiga entrar no site, você dá um dos primeiros comandos aí que a gente aprende, que é o PHP Artisan Migrate, --cid. Ele é meio estranho agora, tá? Tipo assim, o que isso quer dizer? Mas mais tarde você vai compreender que toda vez que você cria uma migration, você precisa mandar esse comando para falar para o MySQL, para o database, olha, eu criei uma migration e eu preciso que ela esteja em funcionamento aqui. Então, você dá esse comando aqui. E esse segundo comando é porque são as seeds. As seeds, basicamente, é tipo você falando para sua migration, olha, já quero que um usuário já esteja criado quando eu começar a mexer no meu site. E aí a Adapt já deixou para você um usuário, né, que é o admin. Então, você dá esse comandozinho -seed para o usuário vir para você. Se você esquecer e não der esse comando -seed, vai acontecer que você vai bater na porta do site e não vai conseguir entrar. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Então, quando você dá um migrate com sucesso, ele fala aqui, né, running migrations, mostra aqui as migrations que você tem, que são as mesmas que estão aqui, e rodas assíduas também, que é essa aqui, né, que eu basicamente, né, pedi para ele fazer um admin já para mim. Aí agora, o próximo passo é chamar o server. Esse carinha aqui é o responsável, quer ver, eu vou clicar nele aqui, ó, ele apareceu em outro lugar, pronto. Ele é responsável por mostrar as coisas para nós, né? Eu acho que o pessoal, não sei se alguém mandou umas extensões, né, que dá para a gente ver ao vivo e tudo mais, não sei se elas funcionam com Laravel, mas basicamente é meio que isso aqui é dentro do seu computador, né? Você consegue ver as coisas que vão acontecer aqui. Aqui não tem nada, né? A gente não fez nada. Mas se a gente digitar aqui o dashboard, já tem umas coisas que a Adapt deixou, que é esse login sem aqui, para a gente poder entrar no nosso painel administrativo.
Então, assim, se você chegar aqui e não tiver feito migration ou e o menos menos seed, você vai chegar aqui e você não vai ter um login e senha, né? Você não vai conseguir entrar. Então, como eu já dei o menos menos seed, quando eu clicar aqui em vamos lá, ele vai abrir já o painel de controle. Eu deveria ter gerado alguns erros aqui para vocês verem. Mas agora já era, né? Mas aí qualquer erro que acontecer aqui e tudo mais, se não conseguir entrar aqui no painel, dar a senha incorreta e etc, vocês podem chamar a gente lá no Discord também, que é bem fácil de resolver. Mas basicamente é isso, né? Eu vou entrar aqui no sistema pela primeira vez, eu já tenho um login, uma senha criado, né, que é aqui o do admin. Então aqui a gente já tem um painel de controle que vai ajudar a gente a poder fazer algumas coisinhas, né, relativas aqui ao projeto. Tem aqui as coisas da DAUT, pererê, já tem aqui o usuário, alunos, curso, histórico, tem umas coisinhas aqui já. Mas beleza, daqui a pouco a gente vai para lá. Aí beleza, aí agora, eu lembrando aqui para vocês, né, que eu quero criar tipos de Pokémon. Ok, types de Pokémon, né? Enfim, tipos de Pokémon. E aí que vou precisar de algumas coisinhas, né, para poder fazer certinho essa questão aí dos types. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai criar um CRUD pela primeira vez é definir a migration. E aí tem um comandozinho que a gente usa para fazer a migration, que em vez de você vir aqui, clicar aqui, new, clicar aqui, PHP file, digitar o nome da migration, parará, a gente tem alguns comandos que ajudam a gente a criar as coisas mais rapidamente. Então, primeiro eu vou criar a migration. E tem um detalhe importante. Vocês lembram que a migration e o model estão conectados. E essa conexão vem a partir do nome. Por quê? Toda vez que você cria uma migration, ela vai estar no plural, sempre. Então, assim, se você está escrevendo alunos, né, você tem que colocar na migration alunos e no model aluno. Se você está falando sobre cachorros, tem que ser a migration cachorros e o model cachorro. Por quê? Cachorros é o aglomerado de uma lista de cachorros, né, que vai vir para você. Agora, cachorro só no model, ele significa a classe cachorro, o tipo cachorro. Então, quando você criar a migration, é sempre no plural. E quando você criar a model, é sempre no singular. Então, como eu quero criar tipos de Pokémon, a minha migration vai ser types. E a minha model vai ser type. Ah, mas você está escrevendo em inglês. Tem problema eu escrever em português? Não tem problema, mas é aquilo que o Caio falou na última aula. Quando você começa em inglês, você termina em inglês. Quando você começa em português, você termina em português. Você tem que ter um padrão. Não é bagunça também, não. Então, o comandozinho para você criar, né, uma migration. Você vem aqui, PHP, arts, make, migration. Aí você vai utilizar um conjunto de palavras que é obrigatório, tá? Tipo, sempre tem que ter, que é create. Claro que assim, eu tô criando uma migration, né? Tipo, pô, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, uma edição ou adicionando um campo específico numa migration, obviamente não vai ser create. Mas como a gente tá criando uma migration do zero, então vai ser create. E vai ser também em inglês, tá? Isso aqui é obrigatório ser em inglês, não pode ser em português. Então, create, nome da tabela, no meu caso é types. Aí vai ter a barrazinha de baixo. E table. Você vai criar ela. Ela demora um pouquinho mesmo. Quando você criar ela, ela vai aparecer aqui, ó, de laranjinha ainda para falar que é um documento novo, né? E ela vem assim, ó, ela já vem com algumas coisas escritas, tá? Vem aqui, né, que é uma new class, estendendo de migration. E aí tem várias coisas aqui que não vem ao caso. Mas a gente já sabe, né, que extend significa que ela ganha os poderes que migration tem. Tem aqui um up, tem uns comentários aqui, run the migrations, reverse. Nosso ponto de estudo aqui vai ser essa questão aqui do up.
que a gente vai criar os campos, né, dessa tabela. Como eu estou falando só de type, eu vou fazer uma tabela bem simples. Vai ser types o nome dela, né? E os campos que ela vai ter vai ser só type, que é o tipo do Pokémon. Eu só quero guardar isso. Claro que você poderia guardar outras informações. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Principalmente em tabelas mais complexas. Então, assim, eu vou ter o campo type, né? Então, aqui eu vou vir... Vou digitar logo aqui embaixo. Table. Essa aqui é a sintaxe, né? Quando você dá essa setinha aqui, ó, ela vai aparecer, pelo menos no PHP Storm, não sei como é que é no VS Code, mas ela vai dar diversas opções de tipos de linhas, né? De tipos de dados que você quer. Eu quero uma string. Então, eu vou colocar string, mas a gente vai lá na documentação do Laro e vocês vão ver que vai dar para a gente, né, ver, no caso, diversos tipos de dados. Deixa eu entrar lá na documentação. Aqui, ó, documentação do Laravel. Isso aqui é a Bíblia, tá? Eu vou já adiantar isso aqui para vocês. Beleza que tá em inglês, muitas pessoas têm dificuldade com inglês e tudo mais, mas o que tá escrito aqui é a verdade absoluta, sabe? Tipo assim, não tem Stack Overflow, não tem ChatGPT, não tem Google que vá passar por cima disso aqui. Então, assim, qualquer dúvida que você tem sobre qualquer parte do Laravel, aqui que tem a resposta, entendeu? Tipo assim, realmente é a verdade, a luz e o guia. Então, assim, eu quero saber aqui sobre as migrations. Se você vir aqui embaixo, um pouquinho mais aqui para baixo, ele vai mostrar os tipos de linhas, né? Os tipos de campos que você pode ter numa migration. Então, você pode ter binário, você pode ter booleano, né? Booleano, tipo, eu quero guardar se a pessoa clicou no botãozinho tal. Vai estar lá true ou false. A pessoa clicou, true. A pessoa não clicou, false. Então, você pode guardar essa informação. Char, tipo date, que é muito bom, porque você pode manipular essa data de várias formas. O PHP e o Laravel dá diversas transformações de data, que é muito útil, porque fazendo à mão, trabalho de corno. Tem double, float, tem as chaves estrangeiras que a gente vai falar na próxima aula. O ID, né, que é o primeiro campo aqui, por sinal. Aqui, ó, ID. Um inteiro. Enfim, tem diversos tipos de dado aqui. Então, o mais comum, obviamente, é a string, né? Se você clicar aqui, ela vai falar, você pode, né, colocar aqui o nome do seu campo, e você pode colocar a quantidade de caracteres que ele vai receber também, tudo mais. Isso aqui é um texto um pouquinho maior, você usa o texto em vez de a string. String normalmente é uma frase, né, que vai até essa quantidade aqui de caracteres. Então, depende, né? Tudo depende do que você vai querer fazer. Aqui no PS agora, eu só quero colocar o tipo, que é o tipo do meu Pokémon. Então, eu vou colocar apenas string type. Aí tem outras coisinhas aqui, né? O timestamps, ele guarda algumas informações interessantes, que é sobre quando foi feita a criação ou update dessa tabela. Outra coisinha que eu gosto no PHP Storm é isso, tá? Tipo, a gente consegue passar o mouse aqui e ver a função das coisas. Se você quiser, tiver dúvida e tudo mais. Olha lá, create, parará, tem algumas informaçõezinhas. Então, beleza, criei aqui a tabela. Aí, toda vez que você cria uma tabela, você tem que dar um PHP migrate. Se você não der, ele vai reclamar para você, vai falar, sim, você não deu migrate na tabela e tal, o que você está querendo com isso? Então, toda vez que você cria uma tabela, dá o PHP add migrate, que ele vai falar running migrations. Em vez de dar, né, e todas as outras tabelas que eu tenho aqui, ele vai dar somente na que eu criei agora e não dei migrate, que é a types. Então, ele é espertinho nesse quesito aí. Então, a primeira coisa eu já criei, que foi as migrations. Agora, eu vou criar a model. E aí, novamente, né? Se eu tenho uma migration e ela está no plural e é types, eu agora vou criar uma model no singular, que é type. E aí, tem sempre uma coisinha interessante para vocês verem o quanto o Laravel ele é espertinho. Que é o clássico caso aí de person e people. Porque people é o plural de person. Então, se você for aqui espertinho, botar aqui peoples, ele não vai entender quando você criar um model chamado people. Porque para ele, o plural de people é person.
Então, assim, o Laravel, ele tem realmente, assim, um dicionário na cabecinha dele e ele vê essas questões, tá? Então, assim, claro que, tipo assim, mas tem palavras que pode ser que a gente inventou aqui na nossa cachola e vou colocar. Não tem problema, ele aceita coisas inventadas. Mas coisas que já existem, por exemplo, o plural de people é person, então ele vai detectar. E assim, até você achar esse erro aqui, meu amigo, você já comeu muita pedra, tá? Então tenha cuidado com esse tipo de coisa. Lembre-se, migration é plural, model é singular. Então, beleza, eu criei aqui uma migration, que é o types. Agora eu vou criar a minha model. E também tem um códigozinho para poder criar model. Artisan, make, model. E nesse caso aqui vai ser singular, então vai ser só type. Type. Então, se você vir aqui em cima, app, embaixo de HTTP vai ter as models e aqui vai ter ela já. Toda vez que a gente cria coisas com esse comandozinho assim, né? A gente digita PHP, make alguma coisa. Ela sempre já vem com algumas coisinhas já escritas. Programador é um negócio meio preguiçoso, né? Como eu já tinha dito antes. Então, é bom que a gente não precisa ficar digitando. Calma lá, ok. Aí aqui no model, quando a gente vê os outros models, a gente vê que eles têm algumas informações, né? Aqui de user tem um hidden, tem um cast, mas o mais importante para nós é o fillable. É basicamente dizendo quais são as coisas que são preenchíveis ou não nesse model. Nesse caso aqui, eu só tenho um campo. Então, eu vou fazer protected fillable type. O Copilot já até resumiu para mim. Essas coisas aqui, ó, elas são obrigatórias, tá? Tem que ter o protected, tem que ter o fillable. Então, assim, são coisas que não tem como você ficar mudando, inventando muita moda, não. Coloca o nome do campo, né? Esse campo aqui tá, então, conectado a este campo aqui. Novamente, né? O Emílio, como muito bem escreveu ali, né? O model conversa com código, a migration é a classe que conversa com a database. Aí, agora que a gente já criou esses dois, a gente vai agora para o controle. O controle fica aqui, né? HTTP controllers. Também tem um comandozinho para ele, que é o seguinte. Eu acho que eu vou usar esse comando aqui, que vai ser bom. Aqui mesma coisa, make, controller. O nome do controller a gente normalmente usa ele no singular, tá? Tem problema botar plural? Não tem, não vai ter um problema tão grande quanto na migration e no model. Mas assim, por convenção de código, a gente normalmente coloca ele no singular. Porque a gente está falando da abstração, não numa lista de coisas. Até porque no controle a gente pode ser que a gente mexa com um objeto específico. Então não é de bom grado a gente colocar plural aqui. Então, no meu caso, vai ser type controle. E como eu sou muito preguiçosa, eu ainda vou colocar uma coisinha a mais que é o menos R. Porque ele vai vir com umas coisinhas a mais, vocês vão ver. Olha, apareceu ali já em amarelinho. E aí ele já vem com umas coisinhas aqui, né? Tá tudo vazio, mas ele já aparece aqui. Show, update, edit, destroy, que é justamente aquelas coisas lá que a gente tinha conversado sobre os métodos HTTPs. Agora, a gente vai preencher isso aqui, né? Criar o nosso controle e criar nosso CRUD. Diferente de outras aulas que eu dei, a gente tem acesso agora às views. Eu vou mostrar elas aqui. Quando você vem aqui em views e admin, a gente já tem aqui algumas views prontas, né? A de vocês também, se vocês verem aí, já tem o CRUD, o formulário, a index. E aí, nessa aula aqui, diferente de outras, eu vou mostrar um pouquinho sobre elas e como é que elas vão agir aí para vocês entenderem. Então, eu vou mostrar uma função do controller e vou mostrar o resultado na view. Vou fazer esse tá, para vocês verem ela se conectando. Acho que vai ser interessante. Mas, claro, eu vou dar uma roubada aqui. Eu vou só abrir aqui a minha sidebar para a gente poder chegar na parte que eu quero. Aqui. Vou botar o que eu tô querendo aqui. Então tá, a gente vai criar nosso controle agora. Se eu voltar aqui no site. Cadê? Deixa eu fechar aqui a migration. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, ó.
Se eu voltar aqui... engraçado. Tem uma coisa que eu não falei ainda, que é sobre as rotas. Estava esquecendo já. As rotas é aquilo que eu falei para vocês. Elas representam a URL do seu site. E na URL contém diversas informações importantes. As rotas, elas ficam aqui, ó, deixa eu minimizar aqui. Routes Web. E aqui já tem algumas rotas aqui para vocês. Já tem a do curso e do aluno, que são os que vocês vão precisar. Já tem a de user. E aí agora eu vou encaixar aqui a rota relacionada ao meu type. E aí a rota tem essa configuração estranha aqui, que tem várias coisas bizarras, né? Tipo, tem esse nome, middleware, tem aqui uns verbos, né? Um put, um get, um n. Aos poucos representam. O que você precisa saber agora é que a gente utiliza o resource, porque o resource vai estar combinado todos aqueles verbos. Então, a gente vai estar dizendo assim para o nosso projeto. Projeto, a gente tem uma rota, e essa rota, você pode usar qualquer tipo de método nela, seja get, seja pull, seja delete, etc. É tudo que está englobado. Então, você vem aqui, root, dois pontos, resource, nome. Nome é literalmente o que vai aparecer aqui em cima, tá? Aqui a gente já tem o quê? A gente já tem a rota dashboard e dentro dela a gente vai ter uma rota type, que é a que eu estou querendo. E aí você faz essa conexão entre a sua rota e o controller, porque o controller, lembrando, ele é o cara que está entre a view e os dados do banco de dados. Então, ele é o cara que governa as rotas. Então, você precisa fazer essa conexão entre o nome que você quer na rota e o controle que você vai utilizar para aquele nome. No meu caso, é o type controller. E aí tem uma coisa interessante, né? Aqui ele está pedindo para eu importar, né? Eu importo. Uma coisa que vocês aprendem em PO, quando a gente coloca esses dois pontos class, significa que eu estou instanciando. Essa palavra é muito utilizada dentro de qualquer... Quando você estiver trabalhando e tudo mais, significa que eu estou criando uma nova representação de controller. Então, é essa que a gente vai utilizar. Eu estou dizendo para o projeto que esse é o controller, uma instância única que a gente vai utilizar aqui agora. Então, assim, toda vez que a gente está instanciando uma classe, aqui no PHP a gente faz dois pontos, class. Então, agora que eu coloquei ela aqui, não vai dar mais esse erro aqui, né? Ele vai aparecer aqui. Tipos de Pokémon ali para mim já. Quando eu clico aqui em tipos de Pokémon, não tem nada, né? Clicamos aqui, tá? Type, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Type. Não tem nada porque eu ainda não fiz a minha index, que é um dos primeiros pontos aqui do controle. Então, agora a gente vai voltar para lá para o controle e vai fazer. A maioria do trabalho do back-end, assim, dentro da Adapt, vai estar aqui dentro do controller, tá? Porque a maioria das coisas que a gente faz é sempre dentro do controller. Claro que no futuro vocês vão descobrir que o controller tem funções diferentes do que essa que a gente vai mostrar aqui. Mas para você fazer o seu projeto aí, para o PS, é mais do que necessário, né? É mais do que suficiente. Então tá, a gente tem aqui a classe type controller, que ela estende de controller, significa, né, que ela pega aí todos os poderes relativos a controller, que sucessivamente tem todos os poderes relativos à base controller e tudo mais, não vem ao caso. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma variável chamada types. Eu vou colocar ela como private porque eu não vou utilizar ela em outras classes. Outra coisa também muito interessante que a gente aprende em PO é essa questão do public e do private. Eu acho muito assim, recomendo bastante que vocês leiam sobre, né, qual a diferença do private, do public e tudo mais. Mas o mais importante é porque o private, eu não vou utilizar isso em outras partes do código. Agora, as minhas funções index, create e store, etc., eu vou utilizar, por isso que elas são public. Mas eu vou criar, né, uma variável aqui chamada types, porque eu vou tentar reunir aqui nessa variável todos os meus types, todos os meus tipos de Pokémon. A segunda coisa que eu vou fazer, existem outras formas de fazer, mas essa é a minha favorita porque ela força você a entender um pouco mais sobre PO, que é um construtor, que ele já está dando um spoiler ali pro sinal. Um construtor, ele basicamente faz essa junção entre o seu model, né?
aqui ele está pedindo para eu importar a classe, models. Se você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que é aquele model que eu criei lá. Se você clicar em Ctrl e clicar em cima dele, ele vai justamente pro cara que eu acabei de criar, ó. O meu construtor, ele vai fazer uma junção entre o meu model e essa variável aqui. E vocês vão ver mais tarde que eu vou conseguir manipular dados relacionados a esse model utilizando essa variável que eu criei aqui. E aí uma coisa que a gente começa a se confundir quando a gente está mexendo no Laravel e no controle pela primeira vez é essa questão do plural e do singular. Types, type. Vocês vão ver que algumas vezes eu estou falando type, algumas vezes eu estou falando types. Mas é porque é literalmente o significado. Quando é type, provavelmente eu estou falando de um objeto ou de uma classe. Nesse caso aqui é uma classe. Quando eu estou falando types, provavelmente é uma lista de types. Mas mais tarde, quando a gente for fazendo as outras funções, vocês vão ver isso. Que tem uma diferença entre types e type, plural, singular. Cara, essa questão do plural e do singular já me tirou muitas noites de sono, tá? Quando eu comecei aqui, porque eu ficava, meu Deus do céu, o que tá errado aqui? Eu não conseguia entender. E aí eu colocava plural, singular, tudo ficava alunos, aluno, curso, cursos, era uma doideira. Mas quando você começa a entender, as coisas ficam mais fáceis, os erros mais óbvios. Aqui ele não tá dando erro nenhum, não. Ele só tá falando que eu criei uma propriedade que não tô utilizando, mas daqui a pouco eu vou utilizar ela. Então, beleza, eu criei aqui um construtor. O construtor, ele sempre tem essa sintaxe, tá? Você coloca public, coloca uma function, coloca esses dois tracinhos embaixo, construtor. E aí tem essa primeira questão aqui, que é o this. O this, ele tem significados diferentes em certas linguagens. Acho que o Caio falou um pouco sobre isso na aula passada, né? O this lá no JS significa uma coisa, né? Quando ele fala this, significa uma coisa específica. Aqui no PHP, quando você passa o mouse, você vai entender que esse this, ele se relaciona a essa propriedade que eu criei aqui. Então, ele está falando que essa propriedade aqui que eu criei é igual a essa aqui. E uma das coisas mais malucas e legais das idols, né, tanto o VS Code quanto o PHP Storm, é que eles colocam cores iguais para coisas que são iguais. Então, apesar disso aqui parecer ter um nome igual, são coisas diferentes, porque esse aqui é a laranjinha, significa model, e esse aqui é só a constante que eu criei ali mais cedo. Então, você perceber essas coisas também que a idle ajuda é muito importante, porque ela fala pra gente, né, as diferenças aí das coisas. Então, beleza, criei aqui um construtor, que, relembrando para vocês, né, faz essa junção entre a minha variável do controller e o model. E aí, agora eu vou criar a minha index. A index, pelo menos no MVC, ela tem esse significado de mostrar uma lista de coisas, né? No meu caso, vai ser mostrar uma lista de types. Então, aqui agora, ela tá em branco, né? Não tem nada aqui. Eu cliquei aqui, tipo de Pokémon, não tem nada. Cri, cri, cri. Então, agora aqui eu vou colocar algumas coisinhas, né? Lembrando que no PHP, toda vez que a gente quer criar uma variável, a gente tem que colocar esse cifrão na frente. Eu acho muito feio, mas no PHP é assim, né? Por exemplo, lá no meu trabalho, eu faria var types e continuaria, né? Mas aqui no PHP não, a gente usa o cifrão. Então, é cifrão, types. Eu quero pegar aqui nessa linha desse código todos os meus tipos de Pokémon. Então, eu vou fazer esse aqui que ele falou. Calma aí que eu vou explicar melhor sobre o que está acontecendo aqui. Basicamente, ele está falando assim, ó, olha, aqui eu já fiz uma conexão entre o model e o type, né, que é essa constante que eu criei. A partir de agora, em vez de eu ficar chamando o model para poder, me vê aí uma lista de tipos, agora me vê, sei lá, o nome do tipo tal, deleta isso para mim. Em vez de eu ficar falando com o model, eu agora converso com o controller, porque o controller já tem essa informação do model, porque ele já pegou essa informação do model aqui. Então, aqui eu estou falando, tanto que se você clica, ó, você está vendo que é a mesma coisa, porque o PHP Storm fez isso aqui para mim, ó, ele sublinhou para dar essa sensação de que você está fazendo coisas parecidas, né? Tipo assim, você está mexendo com a mesma coisa. E aí eu dou seta all, significa que eu quero que todos os tipos de Pokémon venham para essa variável types.
Tanto que, assim, quando você passa aqui o mouse em types, ele fala o tipo de types e ele é uma collection. Uma collection significa que ele é uma coleção de dados. Então, aqui para mim vai estar assim. Todos os tipos de gatinhos não, de Pokémon estão aqui. Eu não criei nenhum, né? Então provavelmente não vai ter nada. Então, agora que eu tenho todos os tipos de Pokémon, eu tenho que retornar isso para a view. Tenho que mandar para ela essa informação. Agora, return, view. Aí aqui é interessante porque você tem que digitar exatamente o caminho que está sendo percorrido aqui nas pastas para a sua view. No meu caso, dentro da public, eu tenho admin, fonte awesome, material e umas coisas estranhas. A minha view, ela tá aqui, ó, em admin. Não tá na public não, desculpa, na resources. Dentro da resources tem as views e aí aqui tem admin. E admin já tem algumas pastas aqui. Então você tem que fazer esse caminho admin. Cadê? Admin, a pasta type e a view index. E aí vocês estão vendo que a pasta resources você não precisa citar nem a view, porque ele sabe que é uma view, né? Tipo, quando você coloca view aqui, ele sabe que é na pasta view. Então ele é espertinho também nessa situação, tá? Tipo, você não precisa ficar botando o caminho inteiro, que seria resources, depois views e etc. A partir de views você vai colocar o caminho. Então o caminho é admin, type e depois index. Aqui na index tem index.blade.php. Isso significa o tipo, né, desse arquivo aqui, que é uma blade.php. Blade, basicamente, é um arquivo que o PHP criou para fazer interações com o front-end, né, com HTML e com CSS. Daqui a pouco a gente vai ver ele um pouco melhor. Mas é uma coisa que existe apenas dentro do Laravel. Provavelmente deve ter outro framework que lida com Blade, não sei. Eles devem ter a própria criação de Blade deles. Mas aqui no Laravel, a gente tem a Blade porque ela vai fazer essa junção entre o front-end e você consegue manipular algumas coisinhas no front-end utilizando o PHP também. Mas aí aqui você não precisa colocar index.blade.php. Se você colocando só index, ele já vai entender. Outra coisa importante, como eu estou utilizando o PHP Storm, ele fica aparecendo essa coisinha aqui, ó. View, tá vendo? Isso aqui não sou eu que digitei, tá? Para vocês não ficarem fazendo isso aqui, ó. Não, não é assim que é para fazer. É realmente só as aspas mesmo. E aí, porque a Aido é espertinha, ela vai e coloca esse view aqui na frente. Isso vai acontecer em outras partes também. Então, não se confundam. Além disso, além de ir para a minha view, eu quero que ele envie types para essa view, porque eu vou usar types lá na minha view, né? Para poder mostrar a lista de tipos de Pokémon. Então, para fazer isso aqui no Laravel, você põe vírgula, compact, e o nome da sua variável, types. E o ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula é uma coisa assim, que é obrigatório aqui no PHP, tá? Eu vi a galera falando sobre JS na aula passada, não deveria usar ponto e vírgula, não. Aí o Caio falou, né, não é obrigatório, né? Mas aí, se você quiser começar, você pode usar, pererê. Não, aqui no PHP é obrigatório. Se você não usar ponto e vírgula, ele vai reclamar. Olha lá, ele fica vermelhinho no final falando expected semicolon. Aqui ele está mostrando verde, mas não é um erro, tá? É algo próprio do PHP Storm que ele pede que eu especifique qual é o retorno daquela função, mas não é obrigatório. Vou até deixar assim para vocês verem que funciona do mesmo jeito. Então, beleza, eu estou mandando aqui para a minha view, né, que é a minha index, uma lista de types. Então, quando eu vim aqui agora para essa página aqui e clicar aqui, ela vai aparecer as coisas. Mas cadê o HTML, o CSS? A gente não fez nada. Mas calma aí que eu vou mostrar para vocês. Então, beleza. Se eu for lá na minha view agora, clica aqui, vai ter já um código HTML aqui, tá? Já tem criado para vocês também. Quando vocês clonarem aí e tudo mais, já vai aparecer aluno, já vai aparecer curso, já tem lá para vocês aqui, ó. Elas já vão estar aqui. Isso aqui vai estar comentado, vocês vão descomentar e tudo mais. Mas aí eu vou falar algumas coisinhas interessantes que tem aqui. Aqui tem o HTML, o CSS que você já conhece, né? Então tem algumas divs, tem um link, né? Tem coisinhas específicas aqui. Aí já começa a aparecer um pouquinho de PHP aqui, porque essa hashtag esse hashtag não, né? Essa marcação não sei se vocês lembram, mas quer dizer um link, né?
Normalmente é um botão, né? Tem um botão e fora dele tem um A. Então, assim, quando eu crio um botão desse, né? Provavelmente esse botão representa esse botão aqui, ó, de add type. Se eu clicar nele agora, não tem nada, porque eu ainda não criei a função create. Mas ela tá indo para uma rota, tá vendo? Olha lá. Aqui tem a URL, né? Tem o localhost, tem o type, que eu tinha criado antes a rota, e aí tem uma rota chamada create. Então, assim, para você colocar a rota, né, para onde você quer ir dentro de um botão, você normalmente faz essa questão aqui, ó, do href, em vez de você botar um link, você abre duas. Puxa, esqueci o nome disso. Chaves. Chaves, obrigada. Você abre duas chaves, coloca a root e coloca o nome da root que você quer. Né? No meu caso aqui, ó, vamos voltar lá nas rotas. O nome da minha rota é type. E eu quero que nessa função específica aqui, nesse link específico, seja executada a função create. Ele é espertinho, tá? Quando você põe o ponto create, ele já vai entender que é essa rota aqui e que é essa função aqui, que não tem nada, né? Como eu já tinha dito antes. Então, essa aí começa a ser uma das primeiras coisas do PHP dentro da Blade, é que você consegue fazer códigos PHP utilizando as chaves, né? Duas chaves, assim, os bigodinhos do lado. E isso vai se mostrar em várias partes do código, tá? Aqui, ó, tem outro para poder editar, aqui vai ter para excluir. Outra coisa interessante aqui, né, além do HTML e do CSS, é que a gente também tem o PHP aqui na hora do for each. Não sei se esse conhecimento todo mundo sabe, mas o for each basicamente você tem uma lista de coisas e aí você vai mostrando, né, a lista dessas coisas, pá, 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 pá. Então aqui é basicamente você tem as types. Lembra que types foi algo que eu enviei para essa view. Essa types aqui é o mesmo cara que eu enviei aqui, ó, types. Se você for espertinho ou burrinho, tirar aqui, ó, botar errado, ele já vai reclamar aqui, mas quando você vir para cá, ó, ele já vai mostrar um erro, ó. Ele falou, ih, não tenho ideia de quem seja. Ou vem aqui types e, sei lá, você coloca aqui type as type. Ele já vai marcar erro, né? Mas se você negociar aqui, ele já vai falar, olha, eu não sei quem é type. Então, esses errinhos aqui são bem comuns e você tem que entender que são coisas iguais. Essa variável aqui foi a variável que eu mandei para a minha view. Foi algo que eu mandei para ela, utilizando aqui, ó, o compact. Então, esses errinhos gramaticais são muito comuns e tiram muitas noites de sono, então tem que prestar bastante atenção. Então, aqui nesse caso, eu estou falando que, olha, você vai mostrar aí a lista de types, e cada type você vai mostrar o tipo dele, cada um vai ter um botão de editar e cada um vai ter um botão de apagar. E aí tem outras coisas aqui que não vem o caso, né? Tem o modal excluir, e aí tem uma forma de fazer modal aqui. Por sinal, spoiler, se algum dia aí você no seu front-end quiser fazer um modal, só vir aqui copiar, entender aqui o que que tá fazendo e botar lá. Mas não diga que eu comentei isso. Tem um JS aqui também, né, que é um script para poder aparecer o modal de detalhes e de excluir, vocês vão ver ele melhor. Mas aí essas coisas já estão prontas e elas são muito comuns dentro da Adapt. Então, assim, quanto mais você entende o que esse arquivo está fazendo e o que os outros arquivos estão fazendo, mais sua vida vai ser mais fácil. Porque qualquer errinho aqui que dá, você vem aqui, kkkk, vou escrever aqui outra coisa, nada a ver. E aí você vem aqui, pererê. Aqui não tá dando erro nenhum, mas aí ele não vai achar aqui, né? Ele não vai mostrar direitinho aqui a questão. Então tem que ter cuidado, tem que ser malandro aqui. Realmente tem que, né, digitar as coisinhas com segurança. Então, beleza. Então agora vamos criar o nosso tipo, né? Vamos criar essa função aqui. Quando eu clicar aqui, tem que aparecer a função create. Oxi. Aqui. Então eu volto lá no meu controller, vou agora para a função create. Uma coisa que eu acho que a gente nota assim logo no começo é que aqui tem muito mais funções do que os métodos HTTPs. Vou voltar aqui no slide. Deixa eu fechar o slide. Se a gente voltar aqui nos métodos HTTPs e no CRUD, a gente tem aqui criar, ler, atualizar e excluir. São 4. Porém, quando você vem aqui no controller, você vê que tem criar, guardar, aparecer, editar, update,
destrói. Tem mais opções do que o mostrado, né? Mas é porque vocês vão compreender mais tarde que tudo isso aqui são caminhos. Principalmente o create e o edit, eles são caminhos para a operação. Então, a função create nada mais é que a store, mas aqui você vai criar um caminho para você ir para o create. Porque antes de você criar, muito provavelmente você tem que ir para um formulário, né? Você tem que dar um formulário, a pessoa vai digitar os dados que ela quer e aí então ela vai para o store. Então, esse create aqui não é literal, a gente não vai criar nada aqui, a gente, no caso, só vai mesmo retornar uma view, que é a view do CRUD, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui é a mesma coisa, tá? Você tem que ir admin.type.crud, porque é o caminho que a minha view tá aqui, tá? Se você vir aqui admin, type CRUD. E aqui não é erro não, tá? Ele só tá falando aí que eu deveria... Já sei já, PHP Storm. Então, criar é basicamente isso aqui. Eu não tô ainda dando store, né? No caso, eu tô indo só pro CRUD. O CRUD é uma página que a gente tem aqui na Dapt, e tem outras empresas também que utilizam, que aqui a gente vai ter algumas coisas interessantes a respeito do formulário. Acho que se eu der aqui um F5, talvez já funcione aquele botão. Eu clico aqui, Digitype. Olha, ó, ele já aparece umas outras coisas aqui. Como é que essas coisas apareceram aqui, né, para começo de conversa? O CRUD, ele é um caminho entre o formulário e a sua index. Por quê? Aqui tem um formulário, né? Eu não sei se foi passado, eu perdi essa parte, não sei dizer se vocês chegaram a conhecer sobre um formulário. Mas o formulário também é uma tag HTML, né? Que basicamente você coloca aqui o ID, você coloca o método dele, provavelmente é post, né? Porque formulários você tá colocando uma coisa nova dentro do banco de dados, então ele vai ser um método post. A action. Aqui tem algumas informações, né? Se type existe, você vai para a rota update e o ID dele é esse. Se não, você vai para o store. Então tem aqui já uma lógica, né, por trás aí. Porque aí esse formulário ele é interessante porque você pode utilizar ele tanto para editar quanto para criar uma coisa nova. E aí ele tem essa carinha aqui de função lambda, sabe? No sentido de que você tem, o type existe? Se sim, ele vai executar isso aqui. Se não, ele vai executar isso aqui. Conhecer esse tipo de sintaxe também é importante, tá? Porque você vai ver bastante e é muito útil. Melhor do que eu ficar fazendo if, fulaninho de tal existe, faça blá blá blá. Se não, quererê. Tipo assim, programador é algo preguiçoso, sabe? A gente sempre inventa formas novas de fazer coisas. Então, em vez de você fazer isso aqui, você vai fazer desse jeitinho aqui. Então, aquela action está falando isso. Aqui é um enctype. Mais tarde vocês vão compreender melhor sobre o que ele significa, mas aqui, basicamente, copiar e colar. E aí tem algumas coisas aqui, né, que o PHP traz, que é o CSRF, e aí, se type existe, você vai usar o método put. Lembrando que o método put é para editar, né, que nem a gente falou lá no slide. Aqui, ó. Métodos HTTP. Cadê? Aqui. Alterar seu arroba do Twitter. Se type não existe, né? Então provavelmente você vai utilizar o post, que é você poder criar, né? E tudo mais. Então ele traz essa condição aqui. Toda vez que você quer fazer uma condição dessa dentro da Blade, você normalmente vai utilizar arroba e vai fazer a expressão. Não tem chaves, não tem nada. Você vai ver que esse tipo de estrutura vai se repetir outras vezes dentro da Blade. Claro que se for um JS, aí já é outra coisa, tá? Quando a gente mistura essas coisas assim na Vue, a gente fica meio confuso, né? Tipo, meu Deus, eu tô usando PHP, tô usando HTML, tô usando CSS, tô usando JavaScript, mas é que cada uma dessas linguagens tem funções diferentes dentro da Vue. O PHP, ele normalmente vai estar manipulando coisas relativas aos comandos, né, aos métodos HTTPs e aos dados. O JS, aqui não tem um JS, né? Mas aqui tem. O JS, ele vai estar manipulando coisas relativas ao desenho, ao design. Por exemplo, aqui é um script relacionado a, né, aparecer os detalhes aqui, o modalzinho de detalhes. Então, cada linguagem de programação que está sendo utilizada aqui dentro da Vue, ela vai ter uma função diferente. Ela vai ter uma responsabilidade diferente. Então, aqui tem algumas outras coisas, né? Novamente, aqui tem outro
outro PHP, que vai, né, mostrar aqui alguma coisa. E aí, o que a gente chega é essa parte aqui, que é a questão do formulário. O formulário é um outro arquivo, mas como eu quero que tudo esteja na mesma página, por exemplo, aqui, ó, você vê que está tudo aqui na mesma página, né? Tanto o CRUD quanto o formulário já estão aqui. Então, eu chamo um componente, que é arroba componente, e aí você fala onde o componente está, né? Que é admin, type, formulário. E aqui tem uma coisa muito importante, que é você passar uma informação para dentro. Imagina, né? Pô, você que tá querendo editar uma parada. Não sei se eu consegui editar algo aqui agora. Deixa eu ver. Sei lá, eu tô aqui em usuários. Aqui não, porque esse primeiro é o primeiro diário, eu não consegui editar. Mas quando você quer editar algo, muito provavelmente você quer que os dados que você já tinha preenchido antes estejam lá. Então aqui ele está dizendo que, olha, caso o type já exista, você vai mandar o type para o formulário, mas caso o type não exista, você não vai mandar nada. E vocês vão ver o quanto isso é importante quando você vai editar. Mas aí, né, só deixa isso aqui na cabeça por enquanto, né? Como a gente está criando, muito provavelmente ele vai enviar só nu mesmo. Então agora a gente vai para o formulário, né, que ele vai estar aqui. E o formulário é só mesmo uma row que vai ter um input mesmo, né? Não sei se também se foi passado isso para vocês, mas é uma classe HTML para formulários, né? Que é um input mesmo. Relembrando, o input ele tem diversos tipos, né? No caso aqui eu estou inserindo um type teste, mas se eu só falar, botar aqui date e atualizar a página. Puxa, aqui. Ele agora mudou lá, ele não é mais um campo, né? Ele já vem com umas coisinhas prontas aqui, né? Para botar o dia, etc e tal. Mas não é o caso, eu quero que seja um teste mesmo, né? Porque vai ser o nome do tipo. E aqui tem outras coisas também, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, vocês vão compreender mais tarde sobre o que significa esse value, sobre isso aqui, parará. Tem uma coisa importante aqui que é o required, né? Tipo assim, se eu tentar salvar aqui esse... Deixa eu atualizar a página. Se eu tentar salvar esse type sem escrever algo aqui no campo, ele vai reclamar, falar, preenche esse campo. Então, são essas informaçõezinhas que já vêm prontas aqui para você. Mas o formulário tem essa carinha aí. Então, beleza, a gente fez aqui essa questão do create, né? Eu já consigo aqui e tal, vim aqui, mas aí, olha a desgraça. Se você clica aqui, sei lá, vou botar tipo se escrever uma palavra qualquer fofinho, clicar em salvar, ele vai dar um erro assim, né? Não vai salvar nada, não vai acontecer nada porque a minha story não tá pronta ainda. Então não vai acontecer nada. Tanto que se eu voltar aqui, não criou nada. Se eu vir aqui pro meu DB e vir aqui nas minhas tabelas, não vai ter também dado nenhum, porque eu não tinha criado nada mesmo, né? Se você dar aqui um refresh, nada. Então agora a gente vai criar a nossa store. A store, ela vai ter uma coisinha a mais. E aí agora a gente vai conhecer os requests. Os requests, eles são, tipo, extremamente importantes porque ele basicamente é um formulário, né? Pensa assim, pô, você tá chegando lá no hospital e aí a enfermeira vai te dar um papelzinho com umas informações, né? E aí ela tem lá, né, você começa a ler o papel, tem lá nome, tem data de nascimento, tem, sei lá, você tem alergias. E aí você pode ser sacana, você pode responder o que você quisesse. Nome, você coloca 3234. Tem alergias, você coloca subir de morro de bicicleta. Você pode botar informações nada a ver, sabe? E aí vai ficar guardado aquilo lá no banco de dados e tal, ficaria horrível. O request, ele vem justamente para fazer com que o usuário escreva certo a parada que você está pedindo para ele escrever. Então, ele é muito importante, principalmente em questões de segurança, porque, porra, você não quer, sei lá, que a pessoa tente colocar um script bizarro e malicioso no seu site, sabe? Então, você quer que ela escreva uma string, nada mais do que isso. Então, você precisa criar um request para poder criar essas regrinhas relacionadas ao que o usuário vai poder escrever ou não naquele campo. Fui comer uma uva, tinha bem um negócio nela, velho. Enfim. Eu acho que tem sim um campinho para poder. Um campinho não, né? Um comando para você executar, para criar um request, mas vou criar ele na mão mesmo. Você pode vir aqui, requests. Criar aqui, new, PHP file, coloca o nome do seu request. Também é no singular, tá? Porque a gente está falando sobre uma classe, não uma lista de objetos, então é no singular.
Ele vai aparecer aqui, ele vem assim meio feio, tem até um iconezinho diferente. E aí você pode copiar dos outros e tal, é uma coisa bem copiar e colar mesmo, sabe? Aqui tem autorais e rules, eu vou pegar esse aqui. Aqui você muda certinho, coloca o nome que você está precisando, o nome vai ser type. E aqui eu vou poder já colocar algumas regras que eu vou querer relacionado a esse request. A primeira delas, eu vou mudar isso aqui para true, né? Porque, como o próprio comentário já está dizendo aqui, determina se o usuário está autorizado ou não para fazer esse request. Como eu não tenho nenhum tipo de regra, tipo, quem pode enviar esse request ou não, todo mundo pode enviar, então eu vou botar como true. E aí eu vou colocar as minhas rules agora. As rules, elas estão sempre conectadas ao model. Vou botar aqui o model do ladinho aqui para vocês perceberem. Se você desatento lá, tem na sua aula de back-end, e deixar de digitar alguma coisa que está aqui e não digitar aqui, ele vai dar erro. Ele dá um erro muito chato, porque ele não dá um erro óbvio, sabe? Ele não mostra uma tela vermelha escrito, você esqueceu de digitar e tal. Não, você tenta enviar o formulário e ele não faz nada, ele só vai recarregar a página e nada. Então tem que ter muito cuidado, você tem que ver, por exemplo, eu só tenho um tipo aqui, mas, né, no caso, uma linha. Mas em coisas que são maiores, né? Por exemplo, aqui o use, você tem que ter certeza que o seu user request também vai ter todas essas questões. Aí aqui no caso, eu tenho aqui o type, eu vou fazer uma regra que é o seguinte, type, e eu vou abrir, quando eu coloco assim, tem sempre uma diferença que eu gostaria de citar aqui, é que quando você faz uma setinha igual setinha assim, significa que você está atribuindo algo. Então, eu quero atribuir à linha type um conjunto de regras. Se eu estou fazendo assim, significa que eu estou acessando algo que type tem. Então, tem uma diferença entre isso aqui e isso aqui. Importante citar. Isso dentro do PHP, tá? Em outras linguagens pode ser que tenha outra regra. Então, a primeira regra é que ele vai ser required, né? É obrigatório que as pessoas digitem um tipo de type. Não dá pra... Tipo assim, eu não quero que chegue sei lá, um objeto vazio lá no meu controller. Então, é obrigatório. E tem que ser uma string. Não pode ser outra bizarrice. Então, aqui as minhas rules. Existem outros tipos de rules, tá? Se você for aqui, novamente, na Bíblia. Não sei se eu tô ofendendo cristãos falando isso, né? Enfim. Se você for aqui na documentação, procurar por requests, né? Ele tem outras regras também que você pode colocar. Oxe, aqui não. Não, acho que é outro lugar aqui, request. Acho que é aqui, talvez. Tem outras regrinhas que você vai podendo colocar e tal, sabe? Aqui ele fala de outras coisas, messages que você pode botar. Tem muita coisa aqui. As messages a gente vai chegar daqui a pouco. Mas aí você pode colocar diversos tipos de validação. O meu vai ser só esse aqui mesmo. E aí, além das regras, eu quero colocar as messages também. Que se a pessoa tentar digitar uma coisa, eu quero que ela saiba o que ela errou. Então, eu vou colocar as messages aqui. Um array. Então, assim, quando a pessoa tentar enviar esse request sem o nome escrito do type, vai aparecer essa mensagem. O campo precisa ser informado. Se ela tentar colocar algo que não seja uma string, vai mostrar uma outra mensagem. Se bem que acho que não precisa, né? Você poderia colocar sim, mas no meu caso eu não vou colocar não. Eu acho que eu vou colocar esse de máximo de caracteres. Ainda mais porque o meu campo aqui na minha Migrate, ela é um tipo string, então ela não cabe um textão e tal, tem que ser uma frase mesmo. Então acho que seria bom colocar assim. E aqui, como sempre, tem que ter o ponto e vírgula. Essa questão aí não tem como escapar. Então, o request ele tem essa carinha aqui, tá? Ele tem um nome, extended form request, tem a autorização, tem as rules, que é o que você quer colocar. Mas se tivesse uma outra rule, aí você poderia vir aqui, campo, mesma coisa, blá, blá, blá. Blá, 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 tá, e ia continuar o barco aí. Mas como eu só tenho um, vou deixar ele assim. Ok.
Meu request está assim. E aí agora eu vou colocar ele aqui, no lugar desse request aqui. Existe um request aqui? Sim. Você poderia usar ele? Pode. Mas o problema é que quando você usa esse request aqui, que é um request padrão e tal, ele não fica personalizado. Então, assim, se você tiver um campo que ele requer um cuidadozinho especial, pode ser que a pessoa pode digitar uma gororoba lá no request, passar e você nem vai ver. Então, assim, é muito recomendado que você faça requests personalizados. E melhor ainda, que você faça requests dependendo se você está fazendo um store ou um update. Se você ver aqui do lado, você vai ver que tem update categoria request, update product request, story categoria request, story produto request. Por quê? Porque pode ser que exista particularidades que você vai querer fazer de diferente, né? Dependendo se você está salvando ou se você está editando uma coisa. Então, e conta ponto a mais para o PS. Né? Fica aí a lição. Mas no meu caso aqui, né? Vou botar aqui ele mesmo. Pode falar, Carlinhos. Não, eu ia falar que a validação também é importante por questões de segurança. Vamos supor, lá na Migration tem um campo que só aceita 2 caracteres. Aí você passa um campo com mais, provavelmente vai quebrar a aplicação. Vai. Ou se não, pior ainda, tu não valida, tu só recebe uma string zona. Por exemplo, com essa string você usa para montar algum SQL. Aí você Sim. pode tomar um SQL injection, que é tipo assim, o cara mal intencionado escreveu um código mal intencionado e ele conseguir informações através disso. Então, tipo assim, sempre é bom validar os campos corretamente, sabe? Sim. É isso mesmo. E o request é basicamente uma das grandes sacadas aí do Laravel nesse sentido, né? Ele já traz pronto pra gente aí diversas coisas, principalmente para segurança. Então, assim, quando uma coisa interessante aqui, né, é que a gente fez funções que elas não recebiam argumentos. O store e as demais que a gente vai ver, elas todas recebem um argumento porque eu vou precisar que elas venham com uma certa informação para mim. Vocês vão perceber que esse story aqui, ele vai vir com esse formulário aqui para você, e aí agora você vai manipular esse formulário aqui dentro para poder salvar no seu banco de dados. Então, eu vou ter aqui pode ser qualquer variável aqui, mas vou botar data. Não data de data, mas data de dado. E aí, né, você já tem aqui o request. Esse aqui significa o quê? Por ter essa corzinha laranja, significa que é a mesma coisa que você está recebendo como argumento. Então, você está pegando esse argumento aqui, né, que é o request, e dando um all para vir todos os dados relativos a esse request. Então, tudo que a pessoa digitou vai estar gravado aqui nessa variável aqui. Muta aí, Carlinhos. Eu consigo ver sua respiração, Meu cara. Deus, é o Você ventilador. tem, você tem, sei lá, probleminha respiratória aí, fumante. Então, nessa variável aqui, data, tem todas as coisas que a pessoa digitou, que veio para você aqui por esse request. Todas essas funçõezinhas aqui, elas são próprias do framework Laravel. Você vê como ele é fácil, assim, tá? Porque senão a gente teria que criar na mão. Tipo, ter aquela, sabe? O MySQL é um trem feio. Me desculpe aí, pessoas back-enders e tal, mas, caralho, é muito feio, viu? Deixa eu lá, sintaxe. É um negócio bem feio, assim, com as letrinhas maiúsculas. Cadê? Eu nem consigo ver um aqui bom para mostrar. Mas é select, from, blá blá blá. Então, ao invés de você utilizar isso aqui, fazer na mão, que nem um corno, você vem aqui e utiliza a função que o Laravel já traz para você, que é o UAU. Então, tá. Então, aqui em data você tem né, esse conjunto de dados. Ele é um array, né? Então, vai vir tipo um objetozinho. Então, você consegue, né? Tá aqui todas as coisas que as pessoas digitaram para você. E aí agora você vai criar. Então você vai criar como? Você vai criar these types, create, e vai passar o data como argumento. E que tem uma coisa interessante, esse these types é o mesmo cara que a gente criou aqui, ó, mesmo cara aqui de novo, tá? É a mesma ligação. Ele tá falando, olha, types, ele é quem? Ele é um model de type. Então você vai criar esse cara baseado nesse model. Create uma função própria, né, do framework também.
Passa no mouse, se você usa o PHP Storm, ele vai falar, método create not found, mas não se preocupa, tipo assim, não é erro nem nada, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, aqui eu já criei, né, já fiz a linha de comando para poder criar esse dado. É claro que você poderia fazer mais coisas aqui, mais manipulações aqui. Ao longo da sua carreira aí de adapter, de camaleão, você vai ter que fazer várias coisas, às vezes, antes de salvar, sabe? Uma manipulaçãozinha e tal. Então, você faria tudo aqui antes de dar esse create aqui. E aí, depois que eu crio, eu quero retornar, né? Eu vou dar um redirect. Vou falar a rota que eu quero dar redirect, que no meu caso é type.index mesmo. Aqui tem uma diferença, tá? Aqui é rota, aqui é view. A view, eu tô dando um caminho para ela. Aqui é o nome de uma rota, então vocês estão vendo que não tem admin na frente. Por quê? Porque o nome dela é type e o nome da função que eu quero que ela execute é index. Então, por isso que aqui vai aparecer só type.index. Qual é a diferença? Aqui eu estou indo para uma view, normalmente a view você carrega, né, uma coisinha junto com ela. Mas aqui você está redirecionando para uma rota só com uma mensagenzinha que eu vou fazer aqui. Eu acho que talvez tem como sim você fazer de outro jeito, colocando uma view aqui e tal. Nunca tentei. É que eles que estiverem na chamada, quiser ir. Aqui, como deu tudo certo, eu vou mandar uma mensagem, né? Então eu posso fazer com esse with. Eu posso falar o tipo da mensagem e aí eu vou escrever a mensagenzinha, né? Sei lá. Cadê? Tipo cadastrado com sucesso. Importante ressaltar que essa mensagenzinha aqui, ela precisa ser pega no front-end, tá? Eu vou mostrar a parte onde ela é pega. Mas você pode digitar qualquer coisa e tal, que vai aparecer lá tranquilo. Agora vamos ver se deu certo, né? Então aqui a gente vem aqui. Cadê? Add type. Nome do tipo. Vou botar aqui uma besteirinha. Salvar. Criou. O tipo fofinho. Se eu atualizar aqui agora, ó, vai aparecer, ó, fofinho, ID fofinho, criado no dia tal e o update no dia tal, né? Vai ser a mesma coisa. Então, a primeira função aí do nosso CRUD está pronta, que é essa questão do store, do create do store. Até aqui tudo bem? Eu sempre esqueço de perguntar, mas até aqui tá tudo bem, tem muita informação rolando. Vocês pensaram que essa aula de back ia envolver coisas que a natureza fez, e aí vocês foram pegos de surpresa? Quem tem dúvida aí? Fala um não ou um sim aí no chat, por favor. Cadê? Eu também tava, né? Me enganaram totalmente. É igual quando falam que vão assistir Fórmula 1, você chega lá, não é Fórmula 1. Uma tristeza. Então vamos lá. É muita informação mesmo, tá? Tipo assim, muitas coisas eu só consegui pegar no mano a mano. Sabe? Tipo, vendo as aulas novamente, abrindo o projeto, tentando fazer eu mesma. Tanto que aqui a gente tem o controle pronto já, né? Aqui para vocês, o aluno e controle, mas ele não tem nada, porque é justamente essa parte que é mais difícil. Mas não se assustem, tá? Tipo assim, vai perseverando, vai tentando, pega todo dia, não deixa para fazer em cima da hora, que as coisas vão dando certo. E também vai ficando mais fácil também. Realmente fica mais fácil. Ok. Aí agora, quando a gente volta aqui para o nosso template, a gente tem ações aqui, ó. Tem dois botãozinhos, um de editar e um de excluir. Se eu clico aqui no editar, que é o nosso próximo passo, não tem nada. E aí tem uma rota específica aqui, né? Que é o type, que a gente já tinha antes. Essa questão do Compose, manda lá no grupo, hein? Se deu um erro lá bizarro, o Compose é fã de dar erro, velho. Não sei o que acontece, dá muito erro esse negócio. Pode mandar lá no grupo que a gente resolve. Então a gente tem type, que é a nossa rota. Verdade, tá? Essa questão aí da extensão realmente ajuda. A gente tem um ID, que é o primeiro, né? O número 1, que eu
né? Eu tinha criado só um tipo. E uma função edit, e ela está em branco. Então, aí agora a gente vai mexer nisso aí. Vamos agora para show. A show a gente não está utilizando agora, porque ela normalmente é utilizada para quando tem um botãozinho de modal, quando, por exemplo, quando eu listo todos os tipos, meus tipos eles só tem uma linha, né, que é fofinho, não tem mais nada. Se for, sei lá, alunos ou usuários, vai ter mais informações, né? Então a gente provavelmente vai ter um botãozinho de visualizar. Quando isso acontece, a gente tem a função show, e aí ela tem uma doideira, que é o seguinte: você precisa do ID, né, como argumento, porque, pô, você quer mostrar, você quer que o back-end traga informações para você, então você precisa mandar para o back-end qual é o nome da pessoa, né, qual é o ID dela. Então você precisa do ID, é o argumento. E aí você vai escrever o seguinte, né, types, ou type só, né, já que a gente está falando só de um. Acho que eu vou mandar types, vou mandar só type mesmo. E aí aqui você novamente, né, se refere àquele type lá de cima, usa a função find e você manda o ID. Então, basicamente, nessa linha aqui, você está falando, olha, eu quero que nessa variável aqui, você procura para mim quem é a pessoa que tem esse ID aqui, quem é o tipo de Pokémon que tem esse ID aqui, e coloca aqui para mim, porque a gente vai fazer uns bereguedês aqui com ele. Então, basicamente, é isso aqui que essa linha está dizendo. E aí embaixo você vai colocar response JSON type. O JSON, quando você dá uma procuradinha aqui no Google sobre o que é JSON, ele é um tipo de organizador de dados. Ele sempre tem essa carinha aqui, ó. Ele tem as chavezinhas, tem os campos e qual é o dado. Então, eles estão sempre organizadinhos dessa forma aqui. Quando a gente mexe com APIs no geral, quando a gente mexe com back-end no geral, a gente vê muito essa questão do JSON. Mas basicamente não é que ele seja uma linguagem de programação nem nada, tá? Ele só formata os dados para a gente numa padronização que todo mundo usa. Então, basicamente, aqui nessa linha, eu estou mandando para quem chamou a show um JSON de type. Então, provavelmente ele vai vir, sabe, modularizadinho certinho dentro dessa estrutura aqui, né, de chaves, pererê, tarará e tal. Então, o show é isso, a gente não vai mexer mais nele. O show ele vai ser mais útil para vocês em breve. Por enquanto, só deixa ele aí de lado que não importa agora. Vamos para o editar. O editar e o update, ele tem uma aparência parecida com o create, o store, porque o editar, ele é o caminho para o update. Então, é a mesma coisa. Ele vai simplesmente chamar o CRUD, né? A diferença entre ele e o create é porque o create, eu não tinha criado nada, então eu não quero passar para minha view algo que eu não criei. Mas na minha edit, quando eu quero editar algo, eu preciso passar para minha view esse objeto, né, com o ID dele. Eu quero editar um negócio específico. Tanto que aqui, quando vocês vêm aqui, ó, quero editar esse tipo aqui fofinho. Se eu clico aqui no botãozinho de editar, ele vai passar o ID, ó lá, ó. Eu preciso desse ID, porque eu quero editar o número 1. Não é que você tem aqui, sei lá, outro tipo. Vou digitar coisas aleatórias aqui que eu não tô conseguindo pensar. Quando eu clico aqui em editar, vai mudar lá o ID, ó. Agora é 2. Então eu preciso passar o ID, porque eu não quero editar todo mundo. Eu quero editar só o Mário ou só o fofinho. Então eu preciso do ID quando eu quero editar alguma coisa. Então, basicamente, eu vou ter uma variável novamente, type, no singular, né? Porque eu estou falando somente de um tipo agora, não estou falando sobre uma lista de tipos. Mesma coisa aqui, né? These types find. Então, eu quero que você ache para mim quem é esse cara que tem esse ID 2, que está aqui em cima. Que está ali em cima. E coloque nesse cara aqui, que é essa variável aqui que está escrita. E aí eu vou mandar isso aqui lá para minha view. Então, basicamente, admin, type, crude, e vou mandar essa variável que eu criei ali, type.
Importantíssimo, vou falar novamente, porque é uma coisa que as pessoas erram muito em PS. Gente, o meu PHP Storm, ele fica mostrando esse var name, mas não é para você escrever var name aqui. Tá errado. Novamente, fica até uma cor feia para mostrar que você está errado. É só algo que o PHP Storm faz para poder mostrar que eu estou digitando o argumento de compact que se chama var name. Mas o certo é só isso. É literalmente. Peraí, eu vou abrir aqui. Ó. Compact type aqui. É isso. Não tem esse var name, tá? Para vocês não se confundirem. Então, né, eu estou enviando lá para o meu CRUD type. Só com isso aqui, vocês vão perceber que vai abrir. Se eu clicar aqui, vou. Aqui, se eu clicar aqui, vai abrir. E já vem o dado que eu tinha posto antes. Mário. Por quê? Quando você vai lá no CRUD, vamos lá novamente, né, na nossa view. Aqui, ó. O que ele tá falando aqui, ó? Tem alguém gritando. O centro de São Mateus é uma caixinha de surpresa, sabe? Galera grita, galera morre, enfim. Aqui ele já tá falando, ó, se existe, você vai para o update e esse aqui é o ID. É aqui que você, por sinal, recebe esse ID, né? Aqui que começa a ação e aí ele passa por aqui e depois ele passa por aqui. Tá vendo como essas coisas se conectam? Algo que é chamado aqui, que tem esse ID, passa para cá, que tem aqui, vem para cá e depois passa para cá. Então, todas essas páginas dentro do projeto Larva, eles estão conversando entre si. E você precisa entender isso. Você precisa sacar o que cada um está fazendo, qual é o caminho que ele está passando. Porque se você não sacar, fica muito difícil para você entender onde é que o erro está, se acontecer de você ter algum erro. Então aqui ele, né? Você existe, né? Esse type existe. Você vai digitar, você vai mostrar lá no título editar, senão vai ser criar. Essa parte aqui vocês podem ver claramente aqui, ó. Ó lá, editar type. Se eu estivesse criando, o título seria criar type. Como eu estou editando, editar type. Então, sabe, a gente está utilizando o mesmo formulário, a mesma coisa para poder criar ou editar uma informação. Então a gente começa a perceber, assim, essas coisas, sabe? Aí aqui mesma coisa, ele vai chamar o formulário. Existe type? Se sim, você vai passar ele para dentro. Se não, nulo. Só que agora a gente está editando, então type existe já. Então ele vai passar type para dentro do formulário. Aí beleza, a gente caiu dentro do formulário. Olha o passo a passo que ele seguiu. Tava na CRUD, foi para o controller, pegou aqui a informação, voltou para o CRUD, foi para o formulário. Aqui no formulário, se você ver value, ele está falando o seguinte: type existe? Existe porque eu acabei de enviar para ele. Aqui, ó. Se ele existe, então eu quero que o meu value já venha preenchido como type. E é isso que ocasiona isso aqui, ó. O nome do tipo já vem com o nome dele. Ó lá. Se eu estivesse criando zero, não tem nada, só um placeholder escrito o nome do tipo. Mas como eu estou editando, ó lá, fofinho. Aqui, Mário. Então ele já deixa preenchido para mim. Isso aqui é isso que quer dizer, essa linha aqui, né? Esse old é tipo assim, pô, sabe quando, velho, é muito ruim. Quando você tá preenchendo um formulário gigantesco na internet, e aí a sua conexão cai, velho, e aí acaba atualizando a página, e aí você perde todos os dados que você já tinha preenchido. O old é justamente para poder não ter esse tipo de coisa, tá? Vocês vão ver que é muito útil. E eu odeio quando eu tô preenchendo um formulário e isso acontece. Mas basicamente ele serve para isso, né? I7 existe? Se sim, é isso aqui. Se não, é provavelmente o que o navegador guardou e não salvou para você porque sua internet caiu ou sei lá o quê. Então agora que a gente já passou pelo CRUD, a gente agora vai para o update, que é fazer a função de update de fato. O update é a mesma coisa, você precisa de um request, né? Utilizar o mesmo request, mas não sigam isso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Façam um update, um request que seja específico para o seu update. Pode ser que na hora que você esteja criando, você fique, putz, não tenho ideia do que para que isso serve. Eu tô achando que é um trabalho inútil. Não é, mais tarde você vai perceber que não. Mas aqui eu vou usar o mesmo, só para porque já são 9h27.
Então, ele vai precisar do request, que são as coisas novas que o usuário digitou, e o ID, porque é a forma de ele localizar, né, quem é o cara que você está querendo mudar. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter a mesma coisa, né, que é o data. A gente vai receber todas as informações aqui do request pelo UAU. Então, aqui eu tenho tudo que o cara preencheu de novo, né? Tipo, eu quero mudar o nome do tipo. Não vai ser mais Mário, vai ser Cebolinha. Vai estar escrito aqui Cebolinha, aqui, né? Dentro aqui dessa variável. Eu tenho que achar o cara que eu quero mudar. Então, vai ser type, no singular, né? Porque eu tô falando só de um tipo de type. Mesma coisa, these types, que é o mesmo cara que tá lá em cima, que a gente conectou com o model. Find esse cara com esse ID. Então, agora eu tenho o dado novo e o cara que eu quero mudar. Então, aí agora eu só faço type, que é o carinha ali que eu acabei de criar, update, que é uma função própria do Laravel, passo como argumento as coisas que eu quero mudar. E ele é muito espertinho, cara, porque assim, ele já detecta o que mudou. Mesmo que você tenha assim um formulário imenso e você mudou uma vírgula num campo e ele só vai nessa vírgula e muda, sabe? Ele é bem inteligentezinho nessa questão aí. E aí você dá o redirect de novo, né? Com uma mensagenzinha escrito, tipo, atualizado com sucesso e tudo mais. Novamente, isso aqui não é um erro, é só ele pedindo para eu poder escrever aqui umas especificações, que não vem ao caso. Então, quando eu tentar editar, vamos ver o que vai acontecer agora. Mário, agora eu quero que seja Cebolinha. Agora salvou, sabe? Cebolinha. Então, antes aqui no meu debug, eu posso entrar aqui, dar refresh, vai aparecer ali, né? Vou ver aqui, mudar isso aqui para abobrinha. Olha lá. Salvou a abobrinha. Se eu der aqui um refresh, mudou ali para abobrinha agora. E aí, a última coisa, antes que a gente termine nossa aula, porque já se estendeu bastante o tempo, é a questão do destroy. Destroy é a mesma coisa. Você precisa saber qual é o ID, o ID da pessoa, da coisa que você quer deletar e deletar ele. Basicamente a mesma coisa. Type, igual, você vai tentar localizar esse type pelo ID que foi fornecido para você e vai deletar ele. Type, delete. E vai redirecionar com uma mensagenzinha tipo deletado com sucesso. O destroy, aqui na nossa view, só para deixar claro para vocês, ele vai estar aqui, ó, botão apagar. Essa parte está até comentada aqui. Ela está comentada porque cursos não existe, tanto que se eu descomentar aqui vai dar erro, tá? Mas aí vocês chegam aqui, descomenta e tal, que você consegue mexer. Aqui, ó, ele vai estar no botão apagar. Ele tem um data target, que é um ID de modal, traço excluir, guarda essa informação que é importante. E ele tem um ID, que é justamente o ID da parada que eu estou querendo excluir. Então, quando você vem aqui embaixo no script JS, o excluir, ele é um modal. Olha o que vai acontecer, ó, quando eu clico aqui em excluir, ó. Ele tem uma confirmação, tá vendo? O modalzinho que aparece. Esse modalzinho, ele é engatilhado por esse script aqui. E aí aqui, ó, eu coloco o type e coloco esse aqui não, né? Porque eu não estou usando. Ele aqui, ó, eu coloco o type e coloco o ID. Então, assim, quando você estiver fazendo de vocês, provavelmente aqui pode ser que já esteja certo e tudo mais. Mas aí você tem que ficar de olho, porque quem está mandando a rota não é esse cara aqui, por exemplo, do criar, que está entre bigodinhos. Quem está enviando a rota é o JS. Isso acontece às vezes, principalmente quando é modal. Então, estou enviando o type e o ID. E o ID eu estou pegando, né, como já tinha dito antes, é por aqui. Então, agora, quando eu voltar lá, se eu clicar em excluir, ele vai excluir. Aparece tipo deletado com sucesso. Se eu vir aqui no meu debug, ele vai ter excluído. Então, basicamente, um CRUD é isso, sabe? Você ter aqui as funções do controle aqui prontas e tal. Mas aí, na próxima aula, o que a gente vai compreender é que existem tabelas que conversam com outras tabelas. Sabe quando uma depende da outra? Por exemplo, eu vou criar a tabela Pokémon, mas todo Pokémon tem um tipo. Então, o Pokémon, a tabela Pokémon, vai ter que conversar com a tabela tipo que eu acabei de criar. Então, eu vou mostrar na próxima aula como é que a gente faz para poder ter essa conversação entre uma tabela e outra. E vai ser muito importante, né? Porque, por exemplo, vocês têm duas tabelas, que é aluno e curso. Então, primeiro vocês vão criar o CRUD de curso, né? Vocês podem sair daqui já criando o CRUD de curso.
Mas você vai precisar dessa tabela depois para criar a tabela de aluno, porque todo aluno tem um curso. E essas relações a gente vai explicar melhor. Mas basicamente um CRUD é isso aqui. E o mais importante do projeto Laravel é você entender esse caminho que ele está fazendo, né? Daqui ele vai para view, e aí da view ele volta para o controller, faz uma operação, volta para view. Então, assim, tem toda essa conversa que está tendo entre os três, entre view, controller e model, que tem que ficar muito alerta, porque os erros acontecem. E tem que fazer, assim, com antecedência, tá? Tipo, front-end realmente pega? Pega. Mas back-end também pega. Não de uma maneira legal. Então, tem que praticar, tem que ver todo dia. E o Discord está aberto para a gente poder tirar dúvidas, tá? Agora, eu vou mandar para vocês o slide que eu utilizei aqui em sala de aula com os conceitos e vou mandar um Notion que tem todos esses comandos que eu citei, o passo a passo de tudo certinho. Então, vocês conseguem acompanhar por lá. E quem tiver qualquer erro, gente, não hesitem em perguntar, porque fazer isso sozinho é muito difícil e pode, sei lá, acabar acarretando na sua reprovação. Então, realmente perguntem, realmente tirem print e tal, mandem lá, conversem com a gente, entrem em chamada vocês, entre vocês, criem um grupo do WhatsApp entre vocês também e tal. Porque, ai, é muita coisa, viu? Foi como os meninos falaram ali no chat. É coisa pra dedéu. Tem muita coisa, tem muito conceitinho. É rota, é controller, é request, é model, é view. É uma doideira. E basicamente para essa aula hoje é isso. Daqui a pouco a gente manda a gravação também. E agilizem, porque a entrega aí está chegando aí na esquina. Pode falar, Caio. Mudei algumas coisinhas, hein? Mudei algumas coisinhas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou tá ainda naquele, tentando engolir tudo, lá ele? Falem, senão a gente vai puxar a chamada. Eu boto fé. É assustador no começo, tá? Mas depois fica melhor. Hoje mesmo, no já vou enviar, ele tá pronto já. Eu tenho uma dúvida aqui. Uhum. Na parte lá nos models, no models, não é, Compartilhar a tela. no views do admin, não tava aparecendo um type que tinha aparecido lá no seu. Calma lá. Você tá onde agora? Aline Resources, Uhum. views. Esse type aí embaixo não tem no meu aqui, por exemplo. É normal. É porque, assim, normalmente eu tenho esse costume de não fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aí. Então, no seu caso, você não vai criar tipos de Pokémon, você vai criar aluno e curso. Para a aula de hoje, você pode começar a fazer curso. Então, a de curso existe no seu. Aham. O Types eu criei apenas para a aula de hoje, sabe? Eu copiei, colei ali só para a gente poder Ah, tá, fazer a aula. entendi. Então, é Eu acho normal que não eu, ter o acho que eu type. perdi essa hora. Não, sem problemas. Beleza. Então, para Aí quem tem quer que praticar, criar de isso. outro passo, no caso. Beleza. No caso, o curso, né? Já que, Aham. em vez de você criar algo do zero, né? Tipo, fazendo um outro tema, você já começa a fazer do projeto, que no caso é o curso, que é essa parte aqui, ó. Já tá as views aqui de curso. Aí só tem que se atentar cursos e curso. Porque se você botar cursos onde é curso e vice-versa, vai aparecer erros também. Beleza. Que mais? Que mais? Sim, sim, sim. Mas é isso, tá, gente? Não se preocupem, mandem print lá, doidado lá. Vai ferver amanhã. Gente, é muito. Esse EPS no geral é um negócio, é uma experiência única, tá? E vale muito a pena, viu? Quem quer seguir carreira, principalmente com PHP, Carlinhos tá aí de prova, recebendo aí os seus 8K doll. Forma caráter. Chama a Forma chamada. muito caráter.